Rio na Geral, a sua resenha noturna sobre o futebol carioca. As notícias, os lances, o debate, a interatividade. No único programa que fala de todos os clubes do Rio. Fute Rio na Geral. A partir de agora, aqui na Rádio Fute Rio. Gabriel Andreso. Alô, torcida amiga ligada aqui na Rádio Fute Rio, pra você, muito boa noite, são 6h11, está no ar o Fute Rio na Geral desta segunda-feira, dia 26 de fevereiro de 2018, e você a partir de agora conosco, junto com a gente, aqui na transmissão mais carioca da sua internet, aqui em www.futerio.net, sempre ao lado do futebol do Rio de Janeiro, com as informações, com o debate, com a opinião e, é claro, com quem entende do assunto. Tudo de futebol carioca sempre aqui dentro da nossa programação. Fute Rio na Geral, sempre em nome de Furna, 60 anos, energia que se renova dia após dia. Criativos Design e Comunicação com criatividade. E Engearc Construções, ligue 2580-1334. Você que esteve até ainda há pouco curtindo o Vitor Costa, o Gabriel Farias e toda a nossa equipe lá no estádio Aniceto Moscoso, agora vem com a gente para o Fute Rio na Geral, com toda a repercussão da rodada, com notícias, com informações e, obviamente, você conosco aqui na transmissão mais carioca da sua internet. Você está ouvindo a Rádio Fute Rio, www.futerio.net. Paixão por futebol. Hoje no Fute Rio na Geral. Tem a repercussão do empate ruim para os dois. Madureira e Volta Redonda 0-0 no jogo pobre em qualidade técnica, lá no estádio Aniceto Moscoso. Você curtiu mais uma vez aqui na Rádio Fute Rio, e que teve de fato poucas oportunidades, mas muitas oportunidades, mas faltou realmente capricho ou talvez competência para que essa bola fosse de fato para dentro do gol. A verdade é que para Maduro e Volta Redonda o resultado foi muito ruim, foi muito negativo, e já a gente vai ter a participação da galera aqui no nosso Fute Rio na Geral, falando um pouquinho sobre este confronto. Também iremos destacar aqui no nosso Fute Rio na Geral toda a sequência, o resto da rodada de número 2 dessa Taça Rio, com jogos importantes, com vitórias e com a Portuguesa, que ganhou do Vasco da Gama. Belo resultado ontem lá no estádio Giolite Coutinho, primeira vitória da Lusa em cima do Vasco em mais de 50 anos, a quebra de um tabu. Você vai ouvir o gol do Thiago Amaral, vai também acompanhar as entrevistas após esse jogo de ontem, e muito mais aqui dentro do nosso programa de hoje. Amanhã é importante para o destino da Série B1 e da Série B2, segunda e terceira divisões do Rio, com arbitragem para definir tudo em relação à tabela do campeonato e muito mais que você curte junto com a gente. Eu, Cláudio Burger e Renan Mafra falaremos um pouquinho sobre o que aguardar para esse arbitral e também para o da quarta-feira, que envolve o time da Série C, a famosa quarta divisão do Carioca. Tem cidade histórica, tem Olha o que eu achei e muito mais no Fute Rio na Geral de hoje, que está apenas começando. 6h14 aqui na Rádio Fute Rio, hora do nosso primeiro boa noite. Nosso primeiro destaque inicial é com ele, a enciclopédia de bolso. Renan Mafra. Tudo bem, Renan? Boa noite. Boa noite, Andreas. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Fute Rio. Meu destaque inicial vai para o que você já chamou a atenção, esse enorme tabu quebrado pela Portuguesa, né? 54 anos que não vencia o Vasco e conseguiu, com uma vitória por 1-0, derrotar o Cruz Maltino com gol do Thiago Amaral. Thiago Amaral, esse que viveu um drama ano passado, ele que havia sido o artilheiro do Campeonato Carioca em 2016 com 10 gols. Ano passado fez apenas 2 gols na Copa Rio contra o Itaboraí, ficou machucado, acabou se lesionando no final da temporada, passou um drama o Thiago Amaral, mas retornou esse ano e no segundo jogo da temporada deu a vitória à Portuguesa diante do Vasco da Gama. Portuguesa, muito bem, quinta colocada na classificação geral, atrás apenas de Flamengo, Boa Vista, Fluminense e Botafogo. A Lusa vem fazendo um campeonato muito bom esse ano, diferente do que foi ano passado, onde que a equipe lutou para fugir da zona
da seletiva. Dessa vez, a Portuguesa está brigando na parte de cima da tabela. Este Renan Mafra, portanto, com o seu detalhe, também trazendo as informações e, é claro, tudo aquilo que tem a ver com este jogão de bola que tivemos ontem. Portanto, belo resultado a favor da equipe da Portuguesa pelo placar de 1-0. Mais um destaque, mais uma boa noite agora com ele. Cláudio Tudo bem, Burger? Boa noite. Boa noite, Gabriel. Como o Renan não disse boa noite Renan. Não sei se você merece, não. Mas boa noite. Vamos embora. Começou cedo, hein? Eu não sei se é destaque, porque hoje não tem aquele filme Duro de Matar. O jogo de agora há pouco foi Duro de Aturar. Tem o Duro de Espiar, né? Que era bem complicado. Você pensar e dar uma espiadinha do jogo de hoje foi complicado. Foi feio. Isso reflete a posição no qual as duas agremiações estão. Então isso já era de se esperar, né? Um 0-0 bem típico dessas duas equipes, que não vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Carioca do Rio de Janeiro. É verdade. Foi realmente um dia ruim, tanto para o Madureira quanto para a equipe do Volta Redonda. E tivemos aí, de fato, um resultado ruim para essas duas equipes, esse empate igualado em 0-0. Tá todo mundo ligado aqui na Rádio Fute Rio. Alô galera, aqui é o Luiz Roberto da TV Globo. Eu também tô sempre paquerando o site Fute Rio, com informações de todos os clubes do Rio, mas com uma atenção muito especial para os times menores, aqueles que você tem mais dificuldade de encontrar informação. No Fute Rio você tem o mesmo carinho com as informações. E tô sempre ligado na Rádio Fute Rio. FuteRio.net. Valeu, Luiz Roberto, sempre ligado aqui no nosso Fute Rio na geral. 6h18 e o ouvinte, a parte importante do nosso programa. Participação do ouvinte. Manda o seu recado, tem voz e vez aqui na Rádio Fute Rio através das redes sociais. Aqui no WhatsApp em 997-262-997, no Twitter, @site Fute Rio, e também no facebook.com/FuteRio. Além também, é claro, além do WhatsApp, do Twitter e do Facebook, você participando, já mandando o seu recado aqui junto com a gente. Agenda. Também tem as transmissões aqui do FuteRio.net que você curte com a gente. Teremos já na próxima semana, ou na sequência dessa semana, a bola rolando para a terceira rodada da Taça Rio. Nesse fim de semana, muita bola rolando. Você vai conferir com a gente todas as emoções da rodada de número 3 do segundo turno do Campeonato Carioca em FuteRio.net/rádio e todos os outros jogos em tempo real no Placar Fute Rio. Melhor serviço de tempo real do futebol carioca, acesse agora placar.futerio.net. Em qualquer lugar do mundo, você ouve a Rádio Fute Rio. Radio Fute Rio, Passion Live. Radio Fute Rio, Leidenschaft leben. Passion in vivo. Radio Fute Rio, passie leven. Radio Fute Rio, passione in diretta. Radio Fute Rio, Strast Primum. 直接の情熱、直接的激情。 Todo mundo já sabe. Fute Rio é paixão ao vivo. Já voltamos. Continue na sintonia. FuteRio.net. Aonde tiver emoção, FuteRio.net está ao seu lado. FuteRio.net. Pense numa grande empresa, uma das maiores do setor de energia do país. Essa é Furnas, que chega aos 60 anos com energia de sobra, impulsionando a nação e investindo em tecnologia de ponta para a geração de desenvolvimento e distribuição de oportunidades. Uma energia que se renova todos os dias, assim como a força do brasileiro. Esse é o compromisso de Furnas, que há 60 anos trabalha para o futuro acontecer. Eletrobras Furnas, Ministério de Minas e Energia e Governo Federal. Tô ligado na melhor. Rádio Fute Rio, 24 horas no ar. Em GEARC Construções é a garantia de um golaço na sua obra
Revitaliza a fachada do seu prédio, da sua empresa, da sua casa. A solução, é claro, é a Engearc, atendendo em todo o Rio de Janeiro. Faça um orçamento sem compromisso. Você vai encontrar o melhor preço e o melhor serviço. Ligue já, 2580-1334, 2580-1334 e faça um golaço na sua obra com a Engearc. Não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta. FuteRio.net. Gabriel Andrés. Regressamos aqui na rádio Fute Rio, são 6h21, 6h21 e você ligado aqui em FuteRio.net, a casa do futebol do Rio de Janeiro, com o começo do nosso Fute Rio na geral. E a gente, é claro, já começa aqui o nosso programa trazendo muitas informações relativas ao jogo que terminou ainda há pouco lá no estádio Aniceto Moscoso, Madureira e Volta Redonda, placar 0-0. E aí, Cláudio Burg, pelo que acompanhamos aqui na transmissão do Gabriel Farias, do Vitor Costa, do Gabriel Farias e do Breno Monsef, de fato um jogo que deixou bastante a desejar, hein, seu Burger? É verdade, Gabriel. É o retrato na qual a gente, quem pega a tabela e a tábua de classificação, resumiu bem o que está sendo o campeonato para essas duas equipes, tanto para o Madureira, tanto para o Volta Redonda, né, que vem fazendo uma campanha muito abaixo, na qual a gente já vem, a gente já conhece o trabalho dessas duas equipes fora de campo, bem estruturados, tem uma remuneração boa e esse ano vem deixando a desejar, né? Então, infelizmente, o placar foi o reflexo dessas duas equipes, 0-0. Pois é, muito ruim de fato, e a gente, é claro, que tem muito o que falar sobre essa partida. E como tá, inclusive, na manchete do FuteRio.net, né, Renan? Empate ruim pros dois, tecnicamente um jogo ruim, e o resultado, pro que tem a ver com a competição, também é bem negativo, né? É uma situação que, por Volta Redonda, vamos dizer, Andreus, é um alívio momentâneo, porque sabemos o tamanho que o Volta Redonda atingiu ao chegar à Série C do Campeonato Brasileiro. Mas o Volta Redonda, com esse empate, chegou a 5 pontos. Saiu dessa zona da seletiva do ano que vem, deixando Madureira e Cabo Friense. Mas dá pra perceber que ali do Macaé para baixo, do oitavo para baixo, todo mundo muito próximo. Macaé com 5, Nova Iguaçu com 5, Volta Redonda com 5, Cabo Friense e Madureira com 4. Com 7 tá o Vasco. Acho que dificilmente você pensa num time grande brigando para fugir de uma zona da seletiva como essa, e com 9 o Bangu. Então eu vejo que vai ser justamente do oitavo para baixo que vão acabar brigando para fugir dessa zona da seletiva, né? E o Volta Redonda conseguiu sair, aquele alívio momentâneo. Só que na próxima rodada, por exemplo, o Volta Redonda vai encarar o Fluminense. Então é uma situação bem complicada para o Voltar, se enfrentar um time grande. Aí você pensa, o Macaé e Cabo Friense se enfrentam, um jogo de 6 pontos. O Nova Iguaçu pega o Madureira, mas um jogo de 6 pontos. Então são todas situações que vai apertar muito essa rodada. Teremos 2 jogos de 6 pontos e o Volta Redonda pegando um Fluminense, que está muito bem na competição, é o segundo na classificação geral, na verdade quarto, na classificação geral, ganhou seus 2 jogos por goleada. Então esse alívio, ao meu ver, é momentâneo para o Volta Redonda. Madureira tem que abrir muito o olho. Madureira não vem bem na competição, como eu falei, pega o Nova Iguaçu agora. Tendência, mesmo com o Nova Iguaçu não fazendo uma grande campanha, é ter uma leve superioridade nessa partida. Então o Madureira precisa abrir o olho. Na verdade, tem uma sequência aí de confrontos diretos. Se o Madureira ele pegou aí uma sequência de jogos contra grandes, ele agora tem uma sequência de confrontos diretos, porque nas 2 próximas rodadas ele enfrenta Nova Iguaçu e Cabo Friense. Então precisa abrir muito o olho a equipe do Madureira para tentar somar esses 6 pontos aí nas próximas partidas e quem sabe fugir da zona da seletiva. Eu volto a falar o que eu disse outro dia. Eu nunca vi um campeonato tão ruim do Madureira. O Madureira, acho que na pior das hipóteses que eu acabei assistindo, foi meio de tabela. E dessa vez o Madureira vem fazendo uma campanha no seu começo bem negativo, que vem preocupando muito a todos no clube. Aquela vitória da Cabo Friense em cima do Vasco, momentaneamente tá dando um certo alívio, apesar do sufoco de estar em 11º no geral, né? Então aquela vitória de 3 pontos lá em Saquarema foi bastante valiosa para Cabo Friense.
Foi mesmo, o tricolor praiano realmente acabou sendo o melhor dos resultados. A gente já falou aqui sobre o próximo desafio do Voltaço contra o Fluminense, mas o Madureira também contra o Nova Iguaçu, né, Renan? Também com um jogo importante. Aliás, surpreende um pouco esse mau momento de Madureira e Volta Redonda pela experiência das duas equipes. Inclusive, dois times que nós imaginávamos que iriam chegar nessa fase do Campeonato Carioca, ou nessa fase principal, tendo uma boa possibilidade de chegar longe, de brigar nas primeiras posições, como aconteceu em 2017. Olha, eu falo pelo Madureira. O Madureira eu acreditava que ia repetir a boa campanha. O Volta Redonda não, porque o Volta Redonda foi o fato do clube mesmo, o próprio clube, admitir que a situação financeira ia estar um pouco mais complicada, ia estar os recursos mais curtos, então eles procurariam segurar esse dinheiro mais para a Série C do Campeonato Brasileiro. Mas numa situação que o Volta Redonda está se encontrando, se for para a zona da seletiva, se tiver que jogar a seletiva do ano que vem, Volta Redonda vai ter que subir, porque senão vai ficar num ano bem complicado, mesmo tendo que jogar seletiva e Série C, mesmo que consiga se manter na Série C. E olha, a tabela do Volta Redonda não é nada fácil. O Volta Redonda na próxima rodada vai pegar o Fluminense. Depois do Fluminense, joga contra o Macaé fora de casa, é um confronto de 6 pontos, mas o Macaé é um adversário bem complicado. Eu vi um Macaé um pouco mais solto para esse segundo turno nas mãos do Josué Teixeira. Depois pega o Botafogo no Raulinho de Oliveira e fecha a sua participação contra o Boa Vista também no Raulinho de Oliveira. Boa Vista provavelmente brigando aí por vaga na classificação geral para chegar à semifinal da Taça Rio. Então, tabela do Volta Redonda tá bem complicada. Tem 2 grandes, o Boa Vista e mais um confronto direto. Só a pedreira, portanto, realmente para a equipe do Esquadrão de Aço. 6 horas mais 27 minutos, 6h27 aqui no nosso Fute Rio na geral. Apenas repassando então como foi essa segunda rodada da Taça Rio. Lembrando que a primeira ainda não terminou, porque ficamos aí na expectativa de Macaé e Vasco, outro jogo que complementa essa primeira rodada, mas que foi adiado inicialmente. Confirmando então a segunda rodada, os resultados: sábado no Moacirzão, Macaé 2, Bangu também 2. Na Arena Pantanal, Fluminense 4, Flamengo 0. Domingo no Elci Resende, Boa Vista 2, Nova Iguaçu 1. No Giolite Coutinho, Portuguesa 1, Vasco 0. No Newton Santos, Botafogo 1, Cabo Friense 0. E hoje mais cedo lá na rua Conselheiro Galvão, Madureira e Volta Redonda empataram pelo placar de 0-0. Foi esse, portanto, o marcador lá no Aniceto Moscoso. Classificação de momento: Flamengo 3 pontos no grupo B, em segundo Volta Redonda com 1, Bangu também com 1, zerados Vasco, Cabo Friense e Nova Iguaçu. No grupo C, quase todo mundo tem 6 pontos, Fluminense, Portuguesa, Boa Vista e Botafogo. Macaé e Madureira tem 1 ponto. Mostra também, né, Renan, um claro desequilíbrio entre esses grupos B e C, os do C com muito mais vitórias do que os do grupo B. Temos 4 times do grupo C com 100% de aproveitamento, e no grupo A só o Flamengo venceu. Exatamente, é um detalhe para se chamar atenção. Até acho que a chance do Vasco vencer, derrotar o Macaé é muito grande, mas de fato é um grupo que tem toda uma situação que vem conseguindo levar muita vantagem, mesmo tendo no grupo B o Flamengo campeão do primeiro turno. Mas agora eu acredito que tem uma tendência das equipes acabarem se equilibrando. Eu acho que o Vasco, entrando mais na competição, é um time que vai conseguir trazer pontos para o seu lado, né? Para o seu grupo, vamos dizer assim. O próprio Flamengo, que depois volta a jogar, deu uma focada na Libertadores nesse final de semana. Acho que a desculpa do 4-0 não pode servir da Libertadores, perdeu por 4-0 porque o time jogou muito mal. Foi o mesmo time, por exemplo, que empatou com o Vasco. Então, eu acho que não pode servir dessa desculpa, mas a cabeça do Flamengo estava assim nesse jogo de quarta-feira da Libertadores, e depois vai começar a pensar pelo menos nas 2 próximas rodadas, novamente no Carioca, porque vai enfrentar o Botafogo, é um clássico. Eu não vejo por que o Flamengo jogar com o time reserva contra o Botafogo. Eu acho que a gente jogar com todos os titulares. Depois, na outra semana, vai enfrentar o Boa Vista, uma pedreira, um grande jogo aí que o Flamengo vai ter pela frente, reeditando a final da Taça Guanabara. E por fim aí eu acho que vale a pena botar o time reserva, que é o Macaé, e vai anteceder o outro jogo do Flamengo na Libertadores. Depois o Flamengo só volta na Libertadores em abril, depois da final do Campeonato Carioca, né? Então não vai ser um problema pro Flamengo ficar pensando em outra competição, porque
ele vai fazer esses 2 jogos na Libertadores e praticamente depois só pensa no Campeonato Carioca. Não tem desculpa para ficar botando time misto, essa situação não. Então eu acredito que o Flamengo vai ainda pegar muitos pontos nessa reta final aí de Taça Rio. O Vasco vai pegar muitos pontos também, porque o Vasco, por exemplo, só estreia no dia 13 na Copa Libertadores, na fase de grupos. É até compreensível que o técnico Zé Ricardo tenha colocado o time reserva, o time estava muito desgastado, então acho que ele não errou no planejamento dele. Então é possível sim acabar absolvendo o técnico Zé Ricardo. Eu acredito que também o próprio Nova Iguaçu pode ser que dê uma reagida aí em toda a situação, busque aí alguns pontos nessa reta final. Quem sabe o Bangu, né? O Bangu deixou escapar uma vitória primorosa diante do Macaé. Vamos ver se essas equipes conseguem começar a fazer frente com os times do Grupo C a partir da próxima rodada. 6 horas mais 31 minutos, 6h31 aqui no nosso Fute Rio. Na geral, você curtindo a cobertura mais completa do futebol carioca. Abraçando a galera que já está participando conosco aqui no Twitter, em @site Fute Rio. Fica aí o nosso abraço. O Pedro Vinícius aqui junto com a gente. Também o moleque PH. Também o Alexandre Cardoso, o Yuri Mariz, o DJ Yuri Mariz. Ramon Brito tá falando, jogo fraquíssimo. O melhor foi a transmissão do Fute Rio. Valeu, irmão. Também Meline Cutrim, Felipe, Glauco Lemos, o Assori, também Ramon Brito. Paulo César tá falando do público de hoje, que foi de 254 pagantes com 369 presentes, com R$ 2.920 de renda. Diz o Paulo César que o público foi alto, tendo em vista que o jogo é numa segunda-feira à tarde. Diz ele que a FERJ acaba com o estadual mais charmoso do Brasil a cada segundo que passa. Realmente o jogo segunda-feira à tarde, mais uma... É uma coisa que há muito tempo a gente já não via, né, o Cláudio Burger, no Campeonato Carioca da primeira divisão, ou não digo qualquer divisão, porque na terceira e na quarta isso cansou de acontecer no passado. Mas na primeira realmente era muito raro de ver. É verdade. Pelo que eu me lembro, foi 88 e no campeonato de 90. Quem transmitia na época era a extinta TV Manchete. Mas era à noite. Mas nesse horário é para ter um campeonato, um jogo esvaziado e com jeito que 200 pagantes, 200 e algumas pessoas. Realmente é o retrato, mais uma vez a gente fala, é o retrato de um campeonato falido que não agrega em nada o torcedor aos estádios. Falta realmente atratividade para a galera poder acompanhar, mas ainda assim o torcedor comparecente. Até viu nas imagens de TV, né, Renan? Aquela galera do Esquadrão da Vila, os torcedores do Voltaço que vieram, né? Pegaram aí a estrada. São abnegados, cara. Tomando a cervejinha. Eu dou parabéns pra essa gente. O pessoal que pegou 100 e poucos quilômetros de Dutra aí pra poder ver o Madureira. Ou o Voltaço, na verdade, contra o Madureira. Exatamente. Dá um apoio aí à equipe, né? De fato, o Volta Redonda não vive uma grande fase nesse campeonato carioca. Algo que também eu não lembro a última vez que o Volta Redonda fez uma campanha ruim. Eu acho que a última vez que eu vi o Volta Redonda fazendo uma campanha ruim foi em 2013, o time acabou rebaixado. Mas foi na época que o Raulino estava em obras? Exatamente. Como quando o Volta Redonda retorna em 2005, o Raulino de Oliveira já estava totalmente transformado aí entre um dos melhores estádios do futebol carioca, né? Um dos mais modernos, na ocasião o mais moderno. Mas de fato o Voltaço eu acho que precisa reagir, mas como eu falei, eu acho que dessas equipes aí que vão brigar contra essa fase da seletiva é o que tem a pior tabela. Vai sofrer bastante Volta Redonda nessas 4 últimas rodadas. São 6 horas mais 34 minutos, 6h34. Obrigado a você pela audiência, você que participa com a gente, que manda o seu recado aqui na transmissão mais carioca da sua internet, aqui em www.futerio.net. Você sabe, Rádio Fute Rio é sempre paixão por futebol e sabe também que tá todo mundo ligado com a gente. O Maurício, campeão carioca em 89, também é um deles. Campeonato Carioca, a segunda divisão, a primeira divisão, Campeonato Brasileiro. Acho que a Fute Rio está de parabéns pelo trabalho que executa. Tem que ser louvado também, porque sem vocês, nós, atletas e ex-atletas, não seríamos ninguém. Futerio.net. Valeu, Maurício, sempre com a gente aqui no futerio.net. São 6h35 e você está no Fute Rio na geral. Pitadinha histórica, a partir de agora, na Rádio Fute Rio. Pitadinha histórica volta no tempo para o ano de 2000 e... Aliás,
vai voltar no tempo para o ano de 1951. Porque num dia como o de hoje, 26 de fevereiro, o Palmeiras goleava o Flamengo, uma grande goleada, no Pacaembu, 7-1. Com 4 gols de Liminha, 1 de Rodrigues, 1 de Lima e 1 de Aquiles, Durval fez o gol do Fla. O Palmeiras, de Ventura Cambon, jogou com Oberdan, Turcão e Osvaldo, Valdemar Fiume, Luiz Vila e Sarno, Lima, Aquiles, Liminha, Canhotinho e Rodrigues. Entrou Lourenço. No Flamengo de Flávio Costa, Cláudio, Osvaldo e Juvenal, Bria, Walter e Bigode, Biguá, Gringo, Adãozinho, Durval e Esquerdinha. Entraram Newton, Aristóbulo e Hermes. Palmeiras 7, Flamengo 1. No Pacaembu com cerca de 34 mil pessoas em 26 de fevereiro de 1951, há exatos 67 anos atrás. 6h36 aqui na Rádio Fute Rio, rápido break. Na volta tem mais um bloco de Fute Rio na geral, destacando a vitória da Portuguesa em cima do Vasco, hein? 1-0, gol de Thiago Amaral, também trazendo impressões sobre a vitória de ontem no Julito Coutinho. Histórica, hein? Histórica essa vitória da Lusa, que há mais de meio século não acontecia. E a gente vai trazer também aqui alguns outros pormenores sobre esse histórico resultado a favor da equipe rubro-verde. Siga participando no Twitter, @sitefuterio, no facebook.com/futerio e no WhatsApp em 997-262-997. Continue conosco na Rádio Fute Rio. Paixão por futebol, fica por aí. Não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta. futerio.net. Pense numa grande empresa, uma das maiores do setor de energia do país. Essa é Furnas, que chega aos 60 anos com energia de sobra, impulsionando a nação e investindo em tecnologia de ponta para a geração de desenvolvimento e distribuição de oportunidades. Uma energia que se renova todos os dias, assim como a força do brasileiro. Esse é o compromisso de Furnas, que há 60 anos trabalha para o futuro acontecer. Eletrobras Furnas, Ministério de Minas e Energia e Governo Federal. Somos paixão por futebol. Somos Fute Rio. Você está na Rádio Fute Rio, a casa do futebol carioca. A Criativos Design é a qualidade que você procura no seu projeto de comunicação. Produção gráfica de revistas, jornais, relatórios e muito mais. Quer fazer o seu banner ou folder? Então a Criativos é a solução. Acesse www.criativos.net. Saiba mais e agende o seu projeto. Criativos Design, comunicação com criatividade. Cada dia tem mais gente ouvindo e curtindo. Rádio Fute Rio. Engearc Construções é a garantia de um golaço na sua obra. Revitaliza a fachada do seu prédio, da sua empresa, da sua casa. A solução, é claro, é a Engearc, atendendo em todo o Rio de Janeiro. Faça o orçamento sem compromisso. Você vai encontrar o melhor preço e o melhor serviço. Ligue já, 2580-1334, 2580-1334 e faça um golaço na sua obra com a Engearc. Acesse o site do Fute Rio, www.futerio.net e confira todas as notícias do seu clube de coração. Você está ouvindo o futebol ao vivo na Rádio Fute Rio. Oferecimento Furnas, Criativos Design e Engearc Construções. Continue na sintonia. futerio.net. Somos a paixão pelo futebol carioca. Rádio Fute Rio. Aonde tiver emoção, futerio.net está ao seu lado. futerio.net. Você, ouvinte do Fute Rio, pode assistir a todos os gols da rodada na TV Fute Rio, o nosso canal do YouTube. É muito fácil, basta acessar youtube.com/TV Fute Rio e se inscrever para não perder nenhum vídeo. Lá você tem gols, matérias, curiosidades, história e muito mais. E é claro, dê aquele like para mostrar que você gostou. youtube.com/TV Fute Rio, é o futerio.net também no YouTube. Inscreva-se já! Séries A, B e C do Campeonato Carioca. Ninguém faz igual. Rádio Fute Rio.
Fute Rio na geral. Debate e informação do futebol carioca. Gabriel Andreso. Regressamos aqui na Rádio Fute Rio, 6h40, esse é o Fute Rio na geral, debate e informação do futebol carioca. Até 8 da noite, você sabe. Tá todo mundo ligado com a gente. Aqui é o Pedrinho, também tô ligado na cobertura do Fute Rio. Abraço a todos. FuteRio.net. Valeu, grande Pedrinho, sempre curtindo a nossa transmissão e sempre ao lado do FuteRio.net com toda a cobertura do futebol do Rio de Janeiro aqui na casa do futebol carioca. Você segue participando aqui em Twitter, @sitefuterio e também através do nosso facebook.com/futerio. Às 6h41 é hora de falar de quem foi a grande heroína da rodada, a Portuguesa, que bateu o Vasco da Gama depois de 54 anos. É muito tempo, hein? Que vitória lusitana! Solta o hino da Lusa aqui no Fute Rio na geral. Portuguesa carioca, me domina, me fascina, no meu peito se coloca. Rubro verde é minha sina. É a Portuguesa aqui no nosso Fute Rio na geral. A Lusa chegando, venceu o Vasco por 1-0. Estivemos ontem lá no Júlio de Coutinho, eu e Renan Mafra. E que grande resultado para a equipe lusitana, hein? Olha, Andreas, um grande resultado. E eu acho que assim, a Portuguesa, ela merecia já vencer um grande. Jogou com reserva, tudo mais. Só que a Portuguesa contra o Botafogo acabou vacilando ali no finalzinho, no último lance do jogo. Vencia por 2-0, tomou um gol. Depois se fechou demais, aí o Botafogo fez um gol aos 49 minutos do segundo tempo. E contra o Fluminense foi uma pressão total da Portuguesa, onde que foram bolas na trave, o goleiro Júlio César fazendo defesas, pênalti não marcado, um pênalti claro em cima do Sassá não marcado. Mas a Portuguesa ontem fez um grande primeiro tempo, né? A gente até falava que de fato o Vasco tinha mais posse de bola, mas a Portuguesa tinha as melhores chances. Teve uma chance boa com o Romarinho no chute da entrada da área, que o Gabriel Félix fez uma grande defesa, depois foi uma cabeçada no Marcão na trave, até que veio o gol, né? Gol da Lusa, cruzamento do Romarinho para a área, primeiro veio a ajeitada do Michael Assis pro meio, o Luan tocou de cabeça, o Marcão, na verdade o Jonathan também tocou de cabeça, e aí numa saída errada do Gabriel Félix, o Thiago Amaral botou pra rede. Depois o Romarinho ainda quase fez um gol. Talvez a única oportunidade do Vasco durante toda a partida foi o lance onde que o Rildo recebeu do Giovanni Augusto, driblou o goleiro, bateu, o Adriano tirou em cima da linha, voltou para o Giovanni Augusto, ele cruzou pro Riascos, que ele tentou marcar um gol de voleio, porém a bola foi por cima da meta. No segundo tempo foi todo do Vasco. O Vasco dominou inteiramente a posse de bola, só que o Vasco insistiu demais nas jogadas aéreas. E aí a defesa da Portuguesa levou vantagem. O técnico João Carlos Ângelo, em determinados momentos da partida, fechou a casinha, tirou um meia, colocou um volante, tirou um atacante, colocou um volante, tirou o Sassá e colocou o Igor, depois tirou o Michael Assis e colocou o Emerson, fechou a casa de vez, viu que o Vasco ia ficar apenas subindo bola na área e conseguiu segurar essa grande vitória para a Portuguesa que já vinha lutando demais para derrotar um grande, finalmente conquistou essa vitória. E como você bem lembrou, né, Andreas, quebra aí um tabu histórico de 54 anos sem vencer a equipe do Vasco da Gama e chega a sua quarta vitória nos confrontos, né, que foi o confronto número 60. O Vasco venceu 52 jogos, mais 4 empates e 4 vitórias. Foi a quarta vitória da Portuguesa justamente nesse jogo histórico. Apenas em 1955, 1958, 1964 e ontem a Portuguesa venceu o Vasco em jogos de campeonato carioca. Cláudio Burger. Deve ter visto pela pouquíssimas vezes a Portuguesa ganhar do Vasco, né? Quem tá vivo, né? Foi, é verdade, porque só quem era vivo em 64, né? Se você for ver... Só os veteranos. Detalhe, Andreas, o Tidinho jogava nesse time da Portuguesa? Não, o Tidinho veio depois. Ah, sim. Mas há algo que não fazia parte da Portuguesa na época, sabe o quê? Luso Brasileiro. Exatamente, o estádio Luso Brasileiro nem existia. Ainda era jockey ainda? Ainda era o Hipódromo Guanabara lá na ilha. Você vê há quanto tempo que uma vitória como essa não saía. Era o maior jejum do futebol carioca.
É mesmo? É, dos times da primeira divisão, sim. E qual o segundo maior, hoje o maior jejum, que era o segundo? Portuguesa e Botafogo. Portuguesa poderia ter quebrado dois tabus no ano só, né? No ano só. Levou empate contra o Botafogo no último minuto. Faltou pouco contra o Botafogo. Falei, ou fica pro ano que vem, ou fica pra uma eventual semifinal de turno, de campeonato. Verdade. Portuguesa tentar quebrar esse tabu pra cima do Botafogo. Que esses dois... Perdão, Burger. Quando a Portuguesa ganhou do Botafogo foi em 66, 3-0 Portuguesa na estreia do campeonato. Botafogo com o Newton Santos, com o Manga, com o Rildo, com todo mundo, logo antes da Copa de 66. E esses 2 pontinhos pra Portuguesa, que deixou de ganhar em cima de um grande, hoje podem fazer falta para uma competição em nível nacional, né? Pois é, verdade. Aliás, Renan, na tua visão, quanto que um resultado como esse pode animar a Portuguesa? A gente já falou disso ontem após a transmissão, mas na tua visão, quanto que de repente chegar a esse resultado? Uma boa atuação contra o Botafogo, uma boa atuação contra o Fluminense, e o empate que só aconteceu porque teve um pênalti que mancaram lá do Sassá, que a Lusa tomou uma garfada. E ontem uma vitória em cima do Vasco. Apesar do Vasco ter tido muito mais a posse de bola, a Portuguesa foi mais eficiente quando chegou. Quem trabalhou mais foi o Gabriel Félix do que o Milton Rafael. E o quanto que animicamente essa Portuguesa pode crescer, porque talvez seja o melhor ano da Portuguesa contra grandes desde 82. Portuguesa não perdeu para nenhum grande até agora. Exatamente. Falta enfrentar o Flamengo. Como eu falei, né, se pegarmos aí Portuguesa, quando for enfrentar o Flamengo, como eu disse, tem no próximo dia 14 mais um jogo de Libertadores que vai ser o foco total. É uma chance do Flamengo jogar. Eu acho difícil, acho mais fácil o Flamengo jogar com o time reserva contra o Macaé. Só que o Flamengo vai vir de uma viagem do Equador, que vai enfrentar o Emelec na altitude. O jogo contra a Portuguesa é no dia 18 de março. E aí existe uma chance ou do Flamengo jogar com o time reserva ou de poupar alguns titulares. E pode ser uma situação que anime a Portuguesa justamente para fechar esse círculo contra os grandes, pelo menos nas fases de grupos, sem derrotas. Então vai ser um jogo que pode ser que a Portuguesa chegue à última rodada da Taça Rio ainda dependendo desse resultado, e então vai se tornar um jogo muito significativo para a Lusa. Além desse fato de não perder para grandes, a Portuguesa também vai tentar aí chegar a uma pontuação boa e que lhe permita entrar, quem sabe, numa semifinal de Campeonato Carioca ou numa semifinal de Taça Rio. Pois é, realmente uma bela vitória da equipe da Portuguesa, e a gente agora então vai aproveitar para ouvir o gol, para relembrar. Você que ouviu ontem, vai poder ouvir de novo, vai poder acompanhar logo mais no YouTube, já está inclusive no nosso facebook.com/FuteRio, o gol do Thiago Amaral, o gol que deu a vitória à equipe da Portuguesa pelo placar de 1-0 ontem lá no estádio Julite Coutinho. Realmente um resultado que acabou sendo muito positivo para a equipe do... Calma, rapaz, não fala ainda não. Daqui a pouco é hora de você falar. Um resultado positivo para a equipe da Portuguesa em cima do Vasco da Gama. E eu narrei esse gol ontem. Thiago Amaral, Portuguesa 1, Vasco 0, aqui em futerio.net. Bola na cozinha, Cruz Maltina levantou, Romarinho, bola muito alta. Batida pro meio de primeira, sobrou. Cabeçada de novo, atenção, de novo, toque, Adriano, ninguém chuta. Sai Gabriel Félix, cabeçada, gol! Portuguesa! Camisa 9, 29 minutos de bola rolando nessa primeira etapa. Inaugura o marcador da Lusa, Thiago Amaral, após um lance confuso, de bola pererecando na grande área, de cabeça de um lado pro outro, cabeçada pra cá, cabeçada pra lá, e Thiago Amaral aproveitou-se de uma má saída de Gabriel Félix para inaugurar o marcador aqui no Julite Coutinho. Aí Thiago Amaral, tá podendo, meu garoto! O Thiago Amaral na segura, bom de bola, é garoto do placar, e agora anota sim aqui no Julite. Portuguesa. Agora
agora 1, Thiago Amaral da 9. É no Fute Rio, Vasco. 0. Tá aí, portanto, esse é o gol então do Thiago Amaral que você curtiu com a gente ontem aqui no futerio.net, na nossa super transmissão em futerio.net/rádio. Como a gente já falou, Portuguesa que volta a campo contra o Bangu na próxima rodada, enfrentando o Alvirrubro de Moça Bonita. Promete ser um belo jogo, né, o Cláudio Burger? A Portuguesa vem empolgada 100%, vindo de um resultado, de uma vitória em cima de um grande. Então a Portuguesa, a gente pode dizer que teoricamente é a favorita para esse jogo. Será? Vamos ver que se realmente é isso. Teoricamente. Que a gente vai ver. Não, favoritismo é claro que... Vamos falar, você tá torcendo pra Portuguesa, tem aquela história daqui a pouco, né? Vocês da imprensa... É sempre bom colocar aquele filtro antes pra evitar qualquer tipo de dor de cabeça, que no fim das contas a galera vai tontear do mesmo jeito, né? Mas a gente faz pelo menos o nosso. E realmente vai ser um jogo importante. Aliás, até pro Thiago Amaral também importante esse gol, né, Burger? O jogador que ficou tanto tempo aí parado, não conseguiu ter uma sequência, e agora voltando a ter essa possibilidade de jogar e de ser importante, de fazer gols. O Thiago Amaral outra vez balançando a rede pela equipe da Portuguesa. Opa, é verdade. Achei que você ia entrar com o comercial, mas enfim, desculpa. A Portuguesa, assim, quando começou o campeonato, eu não esperava tanto dela assim. E agora você vê que ela tá hoje na Taça Rio, está em segundo colocado e na geral em quinto. Então tem tudo para fazer um excelente campeonato, e como está fazendo um excelente campeonato no Campeonato Carioca. 6h52 aqui na cobertura mais completa do futebol carioca. Tá todo mundo ligado aqui na rádio Fute Rio. Aí galera, aqui é o Zé que faz faxina no Fute Rio. Quero ver vocês ligados aqui no futerio.net. Futerio.net. Valeu, Zé, tamo junto. Abraço. Aqui no futerio.net, sempre curtindo o nosso trabalho. Renan Mafra, algum resultado te surpreendeu nessa rodada, entre todos aqueles que nós destacamos da Taça Rio? Falamos de Portuguesa e Vasco, muita gente pode falar, mas o Vasco jogou com o time todo reserva. Não deixa de ser um resultado um pouco surpreendente, porque já não acontecia há mais de 50 anos. Mas algum outro jogo te pegou de surpresa? Algum resultado te deixou, de certa maneira, surpreendido dentro dessa segunda rodada da Taça Rio, seu Renan Mafra? Olha, Andrioso, pelo fato de ter sido uma goleada, o Flamengo ter perdido esse jogo de uma maneira tão acachapante pro Fluminense, por um fato. Eu acho até que o Fluminense era favorito pro jogo, mas não esperava o Fluminense ganhar com tanta facilidade. Isso porque, eu volto a falar, o time reserva do Flamengo já havia feito um jogo parelho contra o Vasco. Então eu não esperava uma goleada como essa. Mas de fato eu acho que talvez essa goleada e também essa vitória da Portuguesa por ser para cima de um grande, pela questão do tabu, foi talvez as maiores surpresas dessa rodada. E pra você, ô Cláudio Burger, por aí também algum outro jogo que tenha pego de surpresa o torcedor, ou que pelo menos você tenha surpreendido em termos de placar? Se você, tirando a Portuguesa vencendo o Vasco, você tem um placar elástico. Por mais que o Flamengo tenha jogado com o time reserva, é o Flamengo. Daqui a uns 10 anos você vai ver que o Flamengo tomou de 4. Então esse placar elástico num clássico é sempre... É diferente, né? Então você não está acostumado, é sempre 1-1, 2-1, 3-1, jogo disputado, e você não tem esse... Não é comum ter um placar tão elástico em clássicos regionais. Aliás, nós tivemos na transmissão, Renan, de Macaé 2, Bangu 2, já falaremos desse jogo também. Você lembrou da última vez em que o Fluminense tinha feito 4-0, né? Nós lembramos, em 2003, aquele jogo que o Júlio César sai carregando a bola do meio campo, né? E antes disso eu não encontrei nenhum jogo em que o Fluminense tenha feito 5, por exemplo, no Flamengo, mas olhando rapidamente, foi certamente lá no tempo do Ronca, se não, eu não lembro, olha que minha memória é boa, mas eu não lembro do Fluminense vencendo o Flamengo por 5-0, e nem o Flamengo vencendo o Fluminense por 5-0, na verdade... Lembrança... Chegou a ter. Do Flamengo eu achei, mas do Fluminense eu não achei, não. Teve um Tupi, jogo lá em Tupi, não, Juiz de Fora, no campo do Tupi, não teve uma vez? Mas aí foi na época do Zico, foi acho que um dos últimos jogos do Zico pelo Flamengo em 89. Esse foi o último jogo do Zico, o último gol do Zico, Flamengo 5-0.
E aí... Foi o Ricardo Cruz que tomou Ricardo o Pinto. Ricardo Pinto. Ricardo Pinto. Ele falou que seria um prazer, uma honra tomar um gol do Zico, tomou. Tomou e foi dispensado do Fluminense. Nunca perdoou. Foi dispensado do Fluminense. E o detalhe, que ele se envolveu numa confusão com a torcida do Fluminense no ano do segundo rebaixamento do clube, quando o Atlético Paranaense jogou nas Laranjeiras. Foi no primeiro, acho, 96, não foi? Não, foi, no caso... o primeiro. O primeiro, exatamente. O primeiro. É que ele bateu no peito, apontando o escudo do Atlético Paranaense, e teve uma confusão depois do jogo, acabou voando uma pedra da arquibancada e acabou acertando a cabeça do Ricardo Pinto, que fez muita falta pro Atlético Paranaense no mata-mata, e também eu não lembro de ele ter voltado a agarrar, foi algo muito grave que aconteceu com ele. Saiu inconsciente de campo. Ficou até um tempo em coma naquela ocasião. Loucura, né, cara? Você vê que gente estúpida no futebol sempre teve, né? Não é coisa de agora, não. Exato. Não é algo novo. É complicado. Bom, 6h56 aqui no FuteRio.net, seguindo aqui nos abraços pra galera que se liga com a gente. Vou dar uma olhadinha aqui no nosso facebook.com/FuteRio. Tivemos alguns problemas hoje para colocar a nossa transmissão no ar no Facebook, mas estamos ao vivo com você aqui sintonizado junto com a gente, comentando, mandando o seu recado, participando junto conosco da cobertura mais completa do futebol do Rio de Janeiro. Deixa eu só ver quem é que tá por aqui, rapaz. Dando o seu alô, dando o seu boa noite aqui junto com a gente. Temos o Ailton Santos Souza tá falando. Saudações tricolores. Também o nosso F. Sérgio, assim como a Eliette Elane, tá falando. Net horrível aqui. Bom trabalho aí, amigos. Obrigado. Tamo junto. Valeu pela audiência aqui no nosso FuteRio.net. Sempre bom contar com a sua audiência aqui na transmissão mais carioca da sua internet. 6h57 aqui na Rádio FuteRio. Falando de empate que não foi bom pra ninguém, Renan Mafra. Sábado, Macaé e Bangu abriram essa rodada do Campeonato Carioca num jogo também não dos melhores, mas que pelo menos teve gols. 2-2 e Pipico é o artilheiro do campeonato, hein, Renan? Caiu esse gol aí pro Pipico no finalzinho do jogo, né? Uma cobrança de pênalti dele, e acabou aí vencendo a equipe da verdade, empatando na reta final com a equipe do Bangu. Vale ressaltar que no início do jogo foram um show de horrores. Então, a equipe do Macaé saiu na frente, mas com um erro bizonho do Anderson Pena. O Anderson Pena acabou perdendo a bola na defesa e o Macaé saiu na frente. Depois foi a vez do Admilton, perdeu a bola para o Everton Senna. Esse sim fez uma boa partida, ele avançou em velocidade, empatou o jogo. Teve a chance com o Anderson Lessa de virar o confronto, mas o Anderson Lessa acabou chutando travessão. Depois o Bangu chegou ao segundo gol, e aí a segunda etapa ficou, na verdade, o Bangu esperando os contra-ataques e o Macaé em cima. Muito parecido com o que aconteceu em Vasco Português, André. Mas o Bangu teve uma grande oportunidade para matar o jogo, que foi uma arrancada do Everton Senna. Ele acabou driblando o goleiro, chutou na trave, e depois ele voltou, pegou a bola, tentou tocar para o Marcos Júnior. O Marcos Júnior dominou errado e veio o corte da defesa do Macaé. Então o Macaé seguiu em cima, pressionando, alçando bolas na área, até que no finalzinho do jogo veio o pênalti a favor do Macaé. O Pipico não desperdiçou, fez seu 6º gol no campeonato e conquistou aí esse empate para o Macaé. Empate esse, né, André, que fez o Macaé começar a sua caminhada na Taça Rio com uma pontuação que deixa um pouco mais tranquila aquela questão de ficar fora da zona da seletiva. Não é nada fácil para o Macaé, que também tem uma tabela difícil, tem alguns confrontos diretos, mas de fato o Macaé vai ter a oportunidade aí nos próximos jogos tentar se afastar dessa zona da seletiva. Ficar para nós, né? Alguns jogadores falam em fazer história, em conquistar muitos pontos para a equipe do Macaé, chegar a uma semifinal, mas o pensamento do Macaé tem que ser todo mesmo em tentar fugir dessa zona da seletiva. Eu acho que se conseguir esse objetivo, já vai estar no lucro. Enquanto o Bangu perde uma boa oportunidade de ficar na segunda colocação do grupo, perde uma chance de seguir brigando na semifinal dessa Taça Rio, e agora está com 9 pontos na classificação geral. O Bangu, eu acho que começa a se afastar um pouquinho de tentar ficar entre os 4 primeiros na classificação geral. A chance agora vai ser de tentar aí
lutar mesmo na semifinal da Taça Rio, muito por conta também dessa baixa pontuação dos times do Grupo B, mas o Bangu não começou tão bem essa Taça Rio como começou, por exemplo, a Taça Guanabara. O Bangu venceu o Vasco, depois teve até um empate contra o Volta Redonda, fez bons jogos contra o Nova Iguaçu, até mesmo contra o Flamengo, quando perdeu, fez uma partida ali equilibrada, chegou a pressionar o Flamengo no final do jogo, mas o Bangu não é o mesmo, por enquanto, da Taça Guanabara. Vai ter um jogo muito importante contra a Portuguesa, onde se a equipe conquistar os 3 pontos, vai dar muita moral, justamente porque vai chegar aos 12 pontos da Portuguesa, que passa a ser um adversário direto na classificação geral. Porque esse 5º lugar numa classificação geral, futuramente, pode servir até para uma... Não é muito a semifinal de turno, né? É aquela situação, se o Flamengo conquista o 2º turno, os outros 4 clubes que tiverem melhor posição dentro da classificação geral vão disputar ali semifinal e final para ver quem enfrenta o Flamengo. Então, esse 5º lugar, lá na frente, pode ser muito importante. E o Bangu, vencendo a equipe da Portuguesa, pode alcançar esse 5º lugar, até a questão aí do saldo de gols, mas precisa reagir nesse 2º turno. Por enquanto, o Bangu não vem fazendo uma grande Taça Rio, como começou a Taça Guanabara. 7 horas mais 1 minuto aqui na Rádio Fute Rio, tem informação chegando, é hora de trazermos notícias fresquinhas do Nova Cidade, aqui dentro do nosso Fute Rio na geral. Nova Cidade, a Baixada na vitória ou na derrota, faz parte do meu coração. Nova Cidade, Nova Cidade. É o Nova Cidade aqui no Fute Rio na geral, Nova Cidade que está de técnico novo. Informação que acaba de chegar agora à redação do futerio.net. Júnior Gomes foi anunciado como o novo treinador da equipe do Nova Cidade. Ele que estava no América de Teófilo Otoni e vai então defender a equipe do Nova Cidade. Ele que é nascido em Nilópolis e que já começou os seus treinamentos hoje lá na Vila Olímpica de Nilópolis. Júnior Gomes que vai ter uma comissão técnica maior à sua disposição do que nos últimos anos, quando o time foi comandado primeiro pelo Jailton Caravella e depois pelo Carlos Alberto Sotelho. Júnior Gomes passou por União Barbarense, Atlético da Paraíba, América de Goiás e também pelo América de Teófilo Otoni. Nova Cidade, que estreia no próximo dia 19 de maio na Terceirona, seu Renan Mafra. O detalhe, André, que os treinamentos da equipe estão acontecendo na Vila Olímpica de Nilópolis e o gramado da Vila Olímpica de Nilópolis é sintético. É mesmo? Literalmente é um tapete. Seria, já que o estádio Joaquinzão... Se liberar sintético na Terceirona... Não, aí... mas é aquela situação, já que o Joaquinzão não tem espaço nenhum para público, não tem arquibancada no Joaquinzão, na Vila Olímpica de Nilópolis também não tem. Mas só que a diferença do gramado... Mas a bola rola um pouquinho. Vai rolar bastante. Não, mas se falar isso aí, o pessoal no Twitter fica bravo. Rapaz, mas... É a galera que fica zangada, olha, né? Sinceramente, eu acho que seria uma boa para a equipe de Nova Cidade, quem sabe, buscar jogar aí na Vila Olímpica de Nilópolis. O gramado é um tapete, é um gramado sintético, mas seria uma vantagem muito grande em relação ao campo do Joaquinzão, que cá para nós, né? Não tem muito gramado ali, né? É mais um saibro. Agora, o quanto que o Nova Cidade sai teoricamente, eu não sei se sai na frente, mas pelo fato de no final de fevereiro já estar treinando, já ter um técnico confirmado, o que muita gente já não tem para um campeonato que começa no mês de maio, de certa maneira o Nova Cidade não sai atrás dos rivais, não. Sai pelo menos em condição de igualdade em termos de tempo de preparação. Mas também no ano passado foi o mesmo planejamento, anunciou o Carlos Alberto Sotelho muito cedo, começou alguns treinamentos bem antes dos adversários e não conseguiu ir longe na Série C, no caso na Série B2 não, André. Então fez até uma graça no 2º turno, se vencesse o último jogo poderia chegar à semifinal, mas de fato foi algo já feito no ano passado e que não deu certo. E também acho que o Nova Cidade aposta demais nas suas categorias de base. Tem até alguns jogadores que têm certo talento, mas muitos não têm condição de jogar um futebol profissional. Eu acho que seria muito bom a equipe do Nova Cidade buscar reforços. Eu acho que você pensando em uma competição do nível da Série B2, Nova Cidade, que é um clube de certa tradição, uma das equipes que tem mais tradição na Série B2, ficar apenas com jogadores da base, sem reforços experientes,
é muito complicado você pensar em um acesso. Vamos aguardar, porque pelo menos a Nova Cidade já anuncia a sua comissão técnica, ou pelo menos o técnico que vai comandar. Júnior Gomes é, portanto, o treinador já definido como o novo técnico do clube de Nilópolis. Daqui a pouquinho, inclusive, falaremos um bocado sobre os times da segunda e da terceirona, porque amanhã tem arbitral na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. A gente pelo menos espera, né, Cláudio Burger, que vá ter algum tipo de definição. Não sei se de tabela, porque tabela normalmente eles costumam fazer com antecedência de 60 dias. A gente sabe que o campeonato só começa na segunda quinzena de maio. Então, teoricamente, a tabela sairia na segunda quinzena de março, 2 meses antes. Mas já podemos começar a ter uma ideia do que vai acontecer amanhã. Eu não acho que vai ter resolução de tabela, mas e você? Só para dar uma pitadinha inicial em relação a esse assunto que a gente vai começar a abordar no próximo bloco. Será que tem feitura de tabela amanhã, não? Para você, não? Então, as informações que eu peguei que ainda estão com pendências. As famosas pendências. A Série B1 também? Série B1. Rapaz. Imagine B2 e C, né? E vale ressaltar, né? Esse ano a Série B1 com 20 clubes. Vamos dar um jeito de botar um grupo com 11 e outro com 9. Você quer ver? Vamos dar um jeito de fazer isso. Sim, vamos dar um vai jeito. Ter um grupo quebrado da madeira. Mas vamos fazer, vamos meter um grupo com 10 e 10 daria. Seria pela primeira vez, acho que desde 2012. Que a gente teria um grupo com os 2 números pares, né? Rapaz, é complicado. Só que em 2012 foram 2 grupos de 12. Era um campeonato com 24, equipes clubes. E com o número de jogos maior que o campeonato brasileiro. Eles classificavam 12 times e depois ainda tinha uma segunda fase com turno e retorno. Rapaz, complicado, difícil, né? Ou como diria o outro, difícil. 7 e 7, horas iguais aqui na cobertura mais completa do futebol do Rio de Janeiro. Pra você então também, Renan, não tem feitura de tabela amanhã não, né? Cláudio Burg, aí, conhecedor assíduo da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, já falou ali com alguns dirigentes e a tabela pelo jeito não vai sair amanhã não, vai Inclusive ficar pra uma eu soube de uma informação que daqui a pouco eu vou trazer aqui, informação de que há uma movimentação, na verdade, para que haja mais sugestões. Achei que era mais clubes. Não. Mais clubes. Acho que isso não é possível. Mais um pra ficar 10 e 11. Acho que isso não seria possível, mas há uma movimentação para sugestão, mas é aquilo. Eu penso numa sugestão. Dá uma sondada aí com os outros dirigentes, se eles querem sugerir mais alguma coisa. É aquilo, eu tenho a sugestão, mas eu só sugiro se o outro sugerir. É mais ou menos isso. Então, é o que pode vir a acontecer, mas de qualquer maneira, essa situação a gente vai continuar aguardando. 7 e 8 aqui na Rádio Fute Rio. Pitadinha histórica. A partir de agora, na Rádio Fute Rio. Voltando no tempo para o dia de hoje, na verdade, num dia como o de hoje, exatos 15 anos atrás, dia 20, isso podia ser o dia de hoje, podia ser 8 da manhã, pô, mas não, o jogo não aconteceu às 8 da manhã. Dia 26 de fevereiro de 2003, num dia como hoje, há 15 anos, o Olaria vencia o Flamengo pelo Campeonato Carioca. Foi só 2005, não, em 2003 também teve o Olaria ganhando do Flamengo lá na Rua Bariri com 2 gols de Elal, ex-Flamengo. O Olaria de Sérgio Cosme jogou com Cássio, André Ladaga, Daniel, Luiz Cláudio e Nilberto, Santiago, Magrão, Carlos Alberto, Grilo e Nilo, Elal e Marcelo. Entraram Léo e Floriano. E o Flamengo, seu Renan Mafra, pra vocês verem que ele tá aqui, eu tô ali, ou ele tá ali, eu tô aqui, depende muito da posição Flamengo em cada um vê. Flamengo e Olaria, 26 de fevereiro, Bariri, 2003. Quero ver se você sabe a escalação. Vai lembrar de alguma coisa que tinha alguém machucado? Não, o cara tava com um arranhão no dedão do pé esquerdo. Difícil. Foi 2-0 Olaria esse jogo, não é? Foi. Júlio César, o goleiro. Sim. Lateral direito, Alessandro. Zagueiro, Valdson. Não foi o Valdson. 2003 acho que já não era, né? Não, o Valdson chegou a jogar sim, jogou o final de Copa do Brasil e tudo mais. André Bahia estaria nesse... Fernando. André Bahia e Fernando. Não, o Valdson jogou pro Brasil Animal. Vou discutir com o cara. E na lateral esquerda, rapaz. Atirson. Atirson, foi um grande nome. Meio campo, André Gomes. Jorginho. Por enquanto, eu ia falar que tá 100%. Não, calma. 100%. André Gomes. Mas já acertou. O Fábio Baiano estava no meio campo do time. Fábio Baiano estava no meio campo. Mas tem Felipe, tem uma pegadinha aí.
Você não vai lembrar. No meio campo, Tem sempre um easter egg na coisa. Esse aí vai ser difícil. O ataque provavelmente era Zé do Gol e Fernando Baiano, né? Exatamente. Falta só esse o técnico um aí. Evaristo de Macedo. Exato. Mas esse vai ser complicado. Esse você não vai lembrar. Rapaz. Só se você tiver muita sorte. Mas eu acho que não vai Tinha lembrar. alguns jogadores aleatórios no Flamengo. Sobrinho. Não era o Sobrinho. Sobrinho foi em 2002. Ah, sim. Eu lembro que teve um Flamengo e Vasco. Já contei essa história aqui. Sobrinho, Flamengo e Vasco. Sobrinho veio da base do Flamengo, né? É da geração do Alanzinho. Isso, exatamente. Que hoje tá indo na Portuguesa. Era, acho que no Rio-São Paulo, 1-1. Sobrinho jogou. Aí no dia seguinte, no Extra, atuações. Sobrinho, 5,5. Quem é o tio dele? Eu me lembro que... Resumia-se a isso. A descrição da atuação do Sobrinho. Eu me lembro que teve uma atuação tão ruim que ele fez pelo Flamengo que algum jornal falou que a atuação dele não agradou nada ao tio. Eu não lembro qual foi o jornal, mas de fato falou que a atuação de Sobrinho não agradou nada ao tio. Mas então você não lembra quem é esse outro jogador? Esse jogador, vou ficar devendo. Tá bom. Fabiano Cabral. Rapaz, não, o Fabiano Cabral... Na última rodada da Taça Guanabara... na verdade, era André Gomes e Fabiano Cabral de volantes com o Fábio Baiano. Ele tinha uma liberdade maior. O Fabiano Cabral, ele foi um jogador até que surgiu com certo destaque no Flamengo. E ele teve uma importância muito grande no 1-1 que o Flamengo teve com o Vasco nesse mesmo campeonato. Um jogo depois, na verdade, do que enfrentou o Olaria. Ele chuta pro gol, o Fábio, hoje goleiro do Cruzeiro, rebate. E o Zé Carlos faz o gol de empate no Flamengo, mas o Vasco acabou com o título da Taça Guanabara na ocasião. Lembrando que entraram também Jean e Andrezinho. Sim, dois também da mesma geração, né? O Jean surgiu nesse campeonato carioca mesmo. O Andrezinho já tinha começado desde 2001, mas com poucas oportunidades no Flamengo. É isso aí, Olaria 2-0 em cima do Flamengo. Amaurílio Salião foi o árbitro nessa partida. Olaria 2, Flamengo 0 em 26 de fevereiro de 2003, há exatos 15 anos atrás. Relembrando agora nosso Olha o que eu achei e trazendo a nossa versão audiofônica da Pitadinha Histórica para você que curte com a gente a transmissão mais carioca da sua internet. A gente volta no tempo, como sempre, aqui sempre trazendo momentos marcantes da narração do futebol carioca. E é claro, como sempre, você aqui no futerio.net sempre relembra, sempre acompanha junto com a gente gols marcantes e momentos que fizeram a história do rádio brasileiro, do rádio esportivo do Brasil. A gente volta para a final do Campeonato Brasileiro de 1995. No dia 13 de dezembro de 95, o Botafogo sagrava-se campeão com empate em 1-1 com o Santos lá no Pacaembu. Esse gol é um pedido do Jailson Carmo, no facebook.com/futerio, queria ouvir o do Alcei, e a gente então traz pra você essa narração de Botafogo 1, Santos também 1, aqui na Rádio Futerio, do Alcei Camargo, na época pela Rádio Tupi aqui no Rio de Janeiro. Depois desse gol, rápido break, e na volta, mais uma hora de Futerio na geral, gol de Túlio Maravilha, o gol do título de 95. Rápido break depois dessa narração, e na volta tem mais uma hora de Futerio na geral. Por enquanto, volte no tempo junto com a gente para 1995, dia 13 de dezembro de 95, com do Alcei Bueno de Camargo. Olha o que eu achei! Desarmado pelo Janelli, voltou a insistir, foi derrubado, falta, pune o árbitro. Janelli em cima do lateral canhoto do Botafogo, André Silva. Lá vai a bola para a área do Santos, expectativa 0-0, a bola pingou, cabeçada, Léo Túlio, gol! Túlio abre a contagem no Pacaembu quando são decorridos 24 minutos, etapa inicial. Túlio faz, Botafogo 1, Santos 0. Você está na Rádio Futerio, a casa do futebol carioca. A
Criativos Design é a qualidade que você procura no seu projeto de comunicação. Produção gráfica de revistas, jornais, relatórios e muito mais. Quer fazer o seu banner ou folder? Então a Criativos é a solução. Acesse www.criativos.net. Saiba mais e agende o seu projeto. Criativos Design, comunicação com criatividade. Não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta. FuteRio.net. FuteRio, a rádio do Campeonato Carioca. De todas as divisões, de todos os times. Você está ouvindo a rádio FuteRio. www.futerio.net. Paixão por futebol. Engearc Construções é a garantia de um golaço na sua obra. Revitaliza a fachada do seu prédio, da sua empresa, da sua casa. A solução, é claro, é a Engearc, atendendo em todo o Rio de Janeiro. Faça o orçamento sem compromisso. Você vai encontrar o melhor preço e o melhor serviço. Ligue já, 2580-1334, 2580-1334 e faça um golaço na sua obra com a Engearc. Rádio FuteRio. Pense numa grande empresa, uma das maiores do setor de energia do país. Essa é Furnas, que chega aos 60 anos com energia de sobra, impulsionando a nação e investindo em tecnologia de ponta para a geração de desenvolvimento e distribuição de oportunidades. Uma energia que se renova todos os dias, assim como a força do brasileiro. Esse é o compromisso de Furnas, que há 60 anos trabalha para o futuro acontecer. Eletrobras Furnas, Ministério de Minas e Energia e Governo Federal. Você está ouvindo o futebol ao vivo na Rádio FuteRio. Oferecimento Furnas, Criativos Design e Engearc Construções. Muito mais som, qualidade e sucesso. Rádio FuteRio. Você, ouvinte do FuteRio, pode assistir a todos os gols da rodada na TV FuteRio, o nosso canal do YouTube. É muito fácil, basta acessar youtube.com/TV FuteRio e se inscrever para não perder nenhum vídeo. Lá você tem gols, matérias, curiosidades, história e muito mais. E é claro, dê aquele like para mostrar que você gostou. youtube.com/TV FuteRio, é o futerio.net também no YouTube. Inscreva-se já! Você está ouvindo a rádio FuteRio. www.futerio.net. Paixão por futebol. FuteRio, a rádio do Campeonato Carioca. De todas as divisões, de todos os times. FuteRio na geral. Debate e informação do futebol carioca. Gabriel Andreso. Regressamos aqui na Rádio FuteRio, são 7h18. Esse é o FuteRio na geral, debate e informação do futebol carioca até às 8 da noite. Você sabe, tá todo mundo ligado com a gente. Aí, galera da Rádio FuteRio, eu sou Cláudia Leite e eu tô aqui coladaça em vocês. FuteRio.net. Valeu, Claudinha, tamo junto. Obrigado pela participação aqui no FuteRio.net. A gonçalense mais baiano do Brasil, Renan Mafra. Exatamente, Andrés. Um abraço para Helder Martins, que sempre acompanha aqui. Que é o baiano mais carioca do Brasil. Como não? Que não tem sotaque. Grande fera. Não tem sotaque? É, o Helder Martins não tem sotaque. Por falar como ele não tem sotaque, um abraço para Marquinho Coelho, que também está sem... Marquinho ou não? Marquinho Coelho, que já você... aqui no FuteRio. É um sotaque. Marquinho. Isso é uma questão que nem o do inglês. Como que Não é fácil, não. Como que é? É Pô, que isso. Você é diferenciado também. E o fã do holandês, do grego, como que é? Não sei. Não seja modesto. Aqui na Rádio FuteRio, você curtindo a transmissão mais carioca da sua internet, aqui através do nosso futerio.net. Abraçar quem está participando conosco aqui no Twitter. Tem um perfil aqui que o Cláudio Burger vai gostar, é o Vasco Antigo. Perfil sobre a história do Clube de Regatas Vasco da Gama, trazendo, mas sério mesmo, trazendo aqui imagens
históricas. Todos somos contemporâneos. Fazemos parte aqui do tempo contemporâneo. Mas com muitas... Inclusive é um Twitter que eu sigo. Tem muitas imagens, gravuras de jornal, fotos, sempre com lembranças antigas aí do futebol do Vasco da Gama. Fica então aí esse o detalhe. O Marcos Paulo tá aqui falando sobre, já que a gente tá falando de saudosismo, ele tá falando que saudade do Olaria na primeira divisão. Queria um estadual com todos os times de tradição, América, Bangu, Campo Grande, Olaria, Goitacazes, Americano, entre outros. Teríamos grandes confrontos entre os times de menor investimento. Bons tempos que não voltam mais, né, Cláudio Burger? Mas é claro também com o advento de equipes que vieram aí com trabalho, muitos trabalhos de base, como por exemplo o Nova Iguaçu, e aí os novos ricos, como por exemplo o Boa Vista, clubes que surgiram de 15 anos para cá e que vem conseguindo tomar o lugar de alguns desses times que caíram para divisões menores. O poder financeiro também fala muito alto, né? Os clubes chamados de bairros vivem praticamente do social, então isso vai fazendo que os clubes como de tradição, Olaria, Bom Sucesso, Madureira, eles vão caindo no esquecimento e entre esses clubes que chamado quase clube empresa, né? Então fica complicado de competir com os clubes de bairro, que hoje em dia praticamente cada condomínio é um clube, né? É verdade. Bom, até em cima disso, daqui a pouco a gente vai falar da terceira divisão. O próprio São Cristóvão foi um time que sofreu muito com isso e que vem aí com dificuldades realmente grandes nos últimos tempos. São 7h21 aqui no nosso FuteRio.net, você curtindo a cobertura mais completa do futebol carioca. E evidentemente também fica aqui o nosso abraço, ou os outros abraços, pro William Bibiano, também pro nosso William Moura, Renan Mafra. Falamos de São Cristóvão, o William Moura que tá treinando lá no São Cricri, deve ser reforço pro Campeonato Carioca da Série B2. Exatamente, alguns jogadores já lá em período de teste, parece que o William Moura deve ser anunciado aí já nos próximos dias pelo São Cristóvão. O William Moura que passou pelo futebol do Distrito Federal, retornando ao futebol carioca para defender agora uma equipe muito tradicional do Rio de Janeiro, que também está tentando se reinventar, né, com essa queda para a Série B2. Ele estava lá no Bolamense, né? Exatamente, contratou... Time com o escudo de futebol mais psicodélico de todos os tempos. E que contratou diversos jogadores do Rio de Janeiro. E esses diversos jogadores que já vieram todos embora pro Rio. Não todos, mas acho que grande maioria. Não, mas eu sei que a maioria veio. Veio ele, veio o Ângelo Renan, veio o Mike... Inclusive, Ângelo Renan cuspindo marimbondo, falando: esse presidente é maluco, não sei o quê. É complicado. Chegou lá, né? Primeiro clube também, primeiro ano do clube, na primeira divisão. Na primeira divisão do Campeonato Candango, ou como diria o amigo nosso, Campeonato Calango. Eu poderia até mudar o nome, né? Campeonato Estadual do Distrito Federal. É porque é muito mais chato falar. Sim. Eu acho que Calango fica melhor. Calangão, né? Calangão então tá bom. Melhor. Enfim. O Bolamense que subiu da segunda e ganhou do Gama na estreia, né? Sim, bem lembrado. Ganhou de um time tradicional de Brasília. Ganhou do Gama, que tem na sua defesa o Lúcio. Pentacampeão do mundo. Se eu não me engano, talvez o último jogador pentacampeão que ainda está atuando, né? Não sei. E o Kleberson também. O Kleberson está jogando nos Estados Unidos. É verdade. O Kleberson tá lá, né? Anderson Polga já parou? Já parou, eu acho que já parou. Acho que devem ter até parado com ele. Né? Porque já não dava mais. Já falou o Polga, ó. Já deu, valeu. Tá na hora. Mas tá bom. Tá da hora. Mas eu gostava do Anderson Polga. Foi um grande brasileiro em 2002. Exatamente. Fez... teve boas passagens. Apesar do Juan não ter ido e o Polga sim. Eu achei até uma injustiça. Na verdade, eu achei a injustiça maior do Juan não ter ido na vaga do Lúcio. De titular, né? Sim, que foi titular, falhou algumas vezes durante a Copa do Mundo, mas de fato o Juan veio jogar as outras duas Copas, o Lúcio acabou se firmando na seleção e os zagueiros que foram para a Copa de 2002, ninguém mais jogou Copa do Mundo. Abraçando também o William Transimbá, nosso William, parceiro aí também do nosso Léo Pinheiro, o Vinícius Santana, Pedro Vinícius e toda a nossa audiência. Josias Inocêncio, lá do São Cristóvão, tá aqui falando. Josias, gerente de futebol do São Cristóvão, tem o prazer de acompanhar toda segunda e sexta e deseja sucesso para todos do FuteRio. Valeu, Josias, obrigado pela audiência. A todo mundo lá do São Cricri. Já que estamos falando tanto de divisões inferiores, essa é a nossa pauta de agora, a partir desse momento, aqui dentro do nosso FuteRio na geral, com a segunda, terceira e a quarta divisões do Campeonato Carioca. Amanhã teremos um dia importante na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, com a definição, ou pelo menos um princípio de definição sobre o que vai acontecer nas séries B1 e B2. De onde não se espera nada,
Daí mesmo que não sai nada, hein, ô Cláudio Burger? Exatamente. Como Vamos ver diria se... Aparício Torelli, o Barão de Itararé, bisavô de um certo Bruno Torelli. Exatamente. Então, Um abraço pro Torelli. Vamos aguardar o que temos para amanhã. Pelo menos um chá de sofá teremos amanhã. Tomar, né? Com certeza. Né? Vai ser... Será que teremos ex-figurantes do plantão de notícias lá de novo? Exatamente. Como já encontramos? Quem sempre vai lá também é o Agostinho. É verdade, Agostinho, rapaz. Agostinho do Big Brother, não é Agostinho Carrara, não. Agostinho do BBB, que foi por muitos anos, enfim, faz tudo lá na época na CNT, tinha um balanço esportivo e tudo mais. Até hoje faz parte lá do métier. Lá da mas enfim, amanhã o arbitral promete que hoje foi um dia quente, pelas informações que nós tivemos. Hoje foi um dia muito quente e amanhã... federação internamente, né? Exatamente. Então, a gente está aguardando maiores informações. E amanhã é a B1. E B2. E B2, Então, teremos mais um dia quente, que eu acredito que também não vai ser resolvido nada amanhã. Bom, mas boa parte, acredito. Vamos saber o seguinte, apenas para informar para a galera, para situar a galera aqui no nosso Fute Rio na geral, que os clubes tinham que sanar 30% de suas dívidas junto à Ferj até esse momento, e os outros 70% deveriam ser sanados após o final das competições. Eu não sei o que o Cláudio Burger e o Renan Mafra acham com isso, também com o restante da nossa equipe que já voltou lá de Madureira após virem aí por um tortuoso e longo caminho de Madureira para cá, para o Fute Rio Network International Studios, aqui em Del Castilho. Vitor Costa, Gabriel Farias e Breno Monsef também estão conosco. Mas não sei, na opinião dos amigos, o quanto que isso pode ser bom ou ruim. Mas, na minha opinião, é tudo certo para dar errado. O fato de se pagar 30% antes e esperar para saldar os outros 70% depois. Não é estranho isso aí, Bob? Pois é. Não é pedir para dar errado? Já tá errado, né? Já está errado, então, quer dizer... Porque os caras não vão ter tudo para pagar agora. Mas chegar no final tem que pagar a maior parte da dívida. Já tendo gasto uma enormidade de dinheiro em todo o campeonato, às vezes tendo ficado devendo dentro do próprio campeonato, para então pagar as dívidas de antes. 70% do que já teria sido pago inicialmente. É meio perigoso isso, né não? É complicado, né? Então... eu ia falar aqui, mas deixa pra lá. Tá bom. Mês que vem tem um pleito, né? Tem um negócio desse? Não tem... Tem a eleição da federação, exatamente, né? Então... Eleição da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, inclusive com 2 fortíssimos candidatos. Porque esse ano teremos eleição. Será? Nos outros anos o Rubinho foi eleito por aclamação. Esse ano, Rubens Lopes na chapa de situação. E quem é que tá na chapa de oposição? A princípio... Capitão Léo. E tem o Rogério Manso, que não se sabe qual vai ser a posição dele. Pois é, né? Então a gente não sabe se vai ser de situação ou oposição. Não sabe se ele vai vir pra morder aí essa presidência. Quem sabe ele consegue abocanhar essa presidência. Será? Mas o Capitão Léo que foi presidente... Incrível, né? Foi presidente do Conselho Fiscal do Flamengo. Sim. Ele que era numa das maiores crises da história do Flamengo. E que foi... o cara teve uma cadeira no Flamengo, né, cara? E grande. Foi presidente de torcida organizada por muitos anos também no Flamengo. Muitos anos. Presidente da Jovem Flá e acabou participando também da diretoria na era Patrícia Amorim. É difícil. Mas, enfim, o fato é que teremos amanhã esse arbitral. E aí eu já estendo pro Renan Mafra. Você tem como falar os clubes da B1 e B2? Bem lembrado, ia fazer isso antes de pedir a opinião de vocês, mas como o Cláudio Burger adiantou, já faço isso aqui agora. Pra elucidar a galera, vou falar logo de todos, né? Se bem que da C é meio complicado falar, porque que a C surge um, surge outro, né? Aparece, chega na hora, vai B1 jogar. E B2. Chega na hora, não vai jogar. Vai ter, não vai ter, tá no regulamento sim, não vai jogar não. Então B1 e B2, os definidos na B1. Americano, Angra dos Reis, Arte Sul, Audax, Barcelona, Barra da Tijuca, Carapebus, Duque de Caxias, Friburguense, Gonçalense, Itaboraí. Também teremos o Olaria, o Sampaio Corrêa, assim também como o Santa Cruz, o São Gonçalo, o Serra Macaense, o Serrano e o Tigres do Brasil. Frequentadíssima, aliás, muito bem frequentada, essa Série B1. Na Série B2, menos participantes. 7 de abril, Araruama, Barra Mansa, Bela Vista, Campos,
Casimiro de Abreu, Futuro Bem Próximo, Juventus, Maricá, Mesquita, Nova Cidade, Pérolas Negras, Queimados, Rio, São Paulo e São Cristóvão. Você achou que ia se livrar do número ímpar? Achou errado, Otávio. Achou errado. Na série B2. Na B2 aí teremos o número ímpar. Tem alguma informação? Na verdade, na B2 tem 15. Eu tava na esperança de olhar aqui e ver 16, mas são 15. Tem alguma informação de que futuramente a Série B2 também vai ficar com 20 times, algo do tipo? Ou a federação vai querer fazer um campeonato menor mesmo? Olha, eu acho que é até um caminho meio que natural, né? Você igualar a B1 e a B2, porque a própria tentativa não só na nomenclatura, mas no regulamento já é essa. Acredito que a B1 e a B2 vão ter também, no futuro bem próximo. Exatamente. Eu ia falar exatamente. Um número de participantes muito parecido ou talvez até igual. Isso só não acontece esse ano porque a gente vai ter ainda uma discrepância, mas... Se salvo engano, a federação queria fazer B1, B2 dos moldes com a... Como é no Paulistão, né? Não, com uma A. Futuramente. Sim, é verdade, que no Campeonato Paulista é assim também. No Campeonato Paulista você tem 16 times na primeira, chegou a ter 20. E aí daí pra baixo, na A2 e na A3, os regulamentos vão se repetindo, com número de participantes assim também. Renan Mafra, pra amanhã, começando com Série B1, com segundona, você mesmo acredita que tabela não vai ser feita, mas quais são os rumos que devem começar a ser feitos? Dá pra esperar invencionice dentro do nosso glorioso regulamento do campeonato, uma vez que todo ano ele muda e o estatuto serve apenas como papel higiênico? Exatamente, Andrews. Mas de fato, eu acho que não vão inventar esse ano. Acredito que seja o mesmo regulamento. Olha a ingenuidade. Porque o próprio Marcelo Viana falou que a ideia deles era repetir o regulamento da Série A, nesse mesmo regulamento, só que Série B1 e Série B2 tem a questão do acesso, então os dois primeiros acabam subindo, mas é o mesmo regulamento da primeira divisão para a segunda e para a terceira. Eu creio, esse ano, Andreus, ano que vem já não sei, já não posso afirmar. Ano que vem a gente não sabe nem como vai ser a primeira, imagina a terceira, imagina a segunda e a terceira, né? Primeira já tá em xeque. Então, eu acredito que o regulamento, que eu acho até um pouco injusto, Andreas, mas vai ser o mesmo do ano passado. Bom, já a gente vai continuar também sabendo do Renan Mafra o que ele acha disso. Mas é na B2, hein, ô Cláudio Boca? Falando da terceirona, é um campeonato que promete ser melhor do que o dos últimos anos pelo equilíbrio e também por ser um campeonato ainda enxuto. Um campeonato que mesmo com 15 times, ainda é um campeonato que não é muito comprido, não tem muita rodagem de... muitas rodadas seguidas, você tem um campeonato ali mais compacto, é um tiro curto e parece com equipes que vêm para somar alguma coisa. Uma galera que vem da quarta divisão, quem caiu da segunda tem a sua tradição, como é o caso do Barra Mansa, do São Cristóvão. Quem ficou, Nova Cidade, o próprio Futuro Bem Próximo, Mesquita, fizeram boas campanhas ano passado. Acho que dá para esperar um campeonato com um nível técnico maior do que os últimos campeonatos recentes, né? É verdade. Em relação ao ano passado, a B2 foi mais fraca do que a C. A C foi muito mais equilibrada em termos das agremiações que subiram aí, e as duas que ficaram no meio do caminho, né? Então, você tinha o Tomazinho e o Resende, né? Sim. Então, foram equipes que fizeram boas campanhas no campeonato, com acesso desses 4. Foram 3 que desceram, não foram isso? Foram 3 que desceram. Foram Barra Mansa, da segunda para terceira. Queimados, Barra Mansa e São Cristóvão. Isso, exatamente. Queimados que inclusive também faz parte, obviamente, está elegível para jogar esta terceirona. A gente acredita que a B2, em relação ao passado, seja bem melhor e bem mais forte do que em relação ao ano passado. Vamos aguardar. E obviamente, do próprio ano passado, 2017, a própria terceira divisão, já por ter esse ganho, já foi um pouco melhor do que a dos outros anos. A gente é de uma época em que a terceira divisão tinha 30 times, 30 e poucos times, plantão era um inferno. Você lembra, né? Em 2013. Tinha 10 jogos ao mesmo tempo. Em Itaperuna, o outro no Miécimo, o outro em, sei lá, em Casimiro de Abreu, onde quer que seja. Era uma loucura. Ter informação, era uma loucura mesmo, viu? Então a gente espera. São quantos clubes ao total? São 15 na terceirona. 15 com mais 20, né? Não é isso? Na B2 são 35. 35. Com os da A. 16,51 e mais aquela ruma de clube que vier da Série C, então... que eu acho que, dependendo de como tiver a benevolência da federação, eu ainda acho que a gente vai ter uma C maior ainda do que a B2 em termos de participantes. Será? Então... Tem muita gente querendo... muita gente voltando,
Na verdade, é a volta dos que não foram, né? A única coisa, o único clube que eu sei que já tá certo pra voltar... Já há algum tempo, né? Já há algum tempo, já tava licenciado, é a Sprof, agora é Cabo Frio, né? Então... Parece que a diretoria comprou a Sprof. Fez mais ou menos aquilo que o Gonçalves fez com o Tanguá. Exatamente. Né? E aí comprou, virou Cabo Frio, né? Exatamente. No lugar da Sprof, né? Então, vamos ver. Será que jogam no Correio? Não? Eles estão querendo isso, estavam conversando com a prefeitura para ver, porque esse antigo presidente não se dava bem. Agora com essa nova gestão, acredito que o Alaí Correia seja a casa da Sprof ou Cabo Frio. Sprof que já era da própria cidade de Cabo Frio, né? Já começou como sendo de lá. Enfim, esse é, portanto, o detalhe. Já continuaremos debatendo sobre segunda, terceira e, sobretudo, quarta divisão, porque temos, evidentemente, novidades para essa Série C do Campeonato Carioca. São 7h35, você tá no Fute Rio na geral. Pitadinha Histórica. A partir de agora, na Rádio Fute Rio. Bem lembrando, voltando no tempo na Pitadinha Histórica, mais uma vez para o ano de 2003, num dia como o de hoje, há 15 anos, Volta Redonda e Friburguense empataram em 0x0. Sabe onde, Renan Mafra? Duvido você saber onde foi esse jogo. Rapaz. Eu mesmo não olhei aqui, tomei um susto, mas tá aqui. Lá vem, fala aí. Estádio Leão do Sul, em Barra Mansa. Meu Deus, rapaz. Recebeu um jogo de primeira divisão do Carioca. Em 2003 estava em obras, diz o Vitor Costa, o Raulino de Oliveira, e por isso o Leão do Sul recebeu esse jogo. O jogo foi 0x0, voltaço do técnico Wilton Xavier. Jogou com Everton, Pingoto, Paulo Roberto, calma, volta tudo. Volta do começo. Everton, Pingoto, Paulo Roberto, Carlos André e Vitor Boleta. Cubanco, Jonilson, Mário César e Fia, Humberto e Guga. Entraram Leozinho, Wallace e Henrique. No Friburguense de Júlio Marinho, Jefferson, Sérgio Gomes, Cadão, Max e Ademir, Messias, Tota, GDU e Abedi, PC e Ziquinha. Entraram Baltazar, Marcinho e Marquinhos. Quase o mesmo time que jogou até o ano passado. Com o Cadão, com o Sérgio Gomes, com o Ziquinha e com as participações especiais de Abedi e GDU. Gabriel, em 2008 eu fiz um jogo lá no Leão do Sul. Sim. Barra Mansa e Fênix. E tava clássico da cidade. Exatamente. E o estádio lotado. Ao invés de gritar Barra Mansa ou Fênix, gritavam os nomes dos deputados ou do vereador, cara. É brincadeira, né, cara? Ano de eleição! É da família... Não vou falar o nome. Da família tradicional da política. Exatamente. Né? Então, que é pai, filho, sobrinho, enfim. Tio, avô, periquito, papagaio. Que eu vou ter uma calopsita lá. Exatamente. Estão lá na Alerj. Eles estão na Alerj. Vai fazer o quê? Volta Redonda 0, Friburguense 0 em 26 de fevereiro de 2003, há exatos 15 anos atrás. São 7h37 aqui na Rádio Fute Rio. Rápido break. Na volta, o último bloco do nosso Fute Rio na geral. Siga participando no Twitter, @site Fute Rio, facebook.com/Fute Rio e no WhatsApp 997-262-997. Continue conosco na Rádio Fute Rio. Paixão por futebol, fica por aí. Continue na sintonia. Futerio.net. Aonde tiver emoção, futerio.net está ao seu lado. Futerio.net. Pense numa grande empresa, uma das maiores do setor de energia do país. Essa é Furnas, que chega aos 60 anos com energia de sobra, impulsionando a nação e investindo em tecnologia de ponta para geração de desenvolvimento e distribuição de oportunidades. Uma energia que se renova todos os dias, assim como a força do brasileiro. Esse é o compromisso de Furnas, que há 60 anos trabalha para o futuro acontecer. Eletrobras Furnas, Ministério de Minas e Energia e Governo Federal. Tô ligado na melhor Rádio Fute Rio, 24 horas no ar. Engearc Construções é a garantia de um golaço na sua obra. Revitaliza a fachada do seu prédio, da sua empresa, da sua casa. A solução, é claro, é a Engearc, atendendo em todo o Rio de Janeiro. Faça um orçamento sem compromisso. Você vai encontrar o melhor preço e o melhor serviço. Ligue já, 2580-1334, 2580-1334 e faça um golaço na sua obra com a Engearc. Não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta. Futerio.net. Você está na Rádio Fute Rio, a casa do futebol carioca.
Criativos Design é a qualidade que você procura no seu projeto de comunicação. Produção gráfica de revistas, jornais, relatórios e muito mais. Quer fazer o seu banner ou folder? Então a Criativos é a solução. Acesse www.criativos.net. Saiba mais e agende o seu projeto. Criativos Design, comunicação com criatividade. Você está ouvindo o futebol ao vivo na Rádio Fute Rio. Oferecimento Furnas, Criativos Design e Engearc Construções. Rádio Fute Rio. Você, ouvinte do Fute Rio, pode assistir a todos os gols da rodada na TV Fute Rio, o nosso canal do YouTube. É muito fácil, basta acessar youtube.com/TV Fute Rio e se inscrever para não perder nenhum vídeo. Lá você tem gols, matérias, curiosidades, história e muito mais. E é claro, dê aquele like para mostrar que você gostou. youtube.com/TV Fute Rio, é o futerio.net também no YouTube. Inscreva-se já! Baixa o futebol na transmissão mais carioca da sua internet. Rádio Fute Rio, paixão ao vivo. futerio.net. A casa do futebol carioca. Séries A, B e C do Campeonato Carioca. Ninguém faz igual. Rádio Fute Rio. Fala galera, somos a paixão pelo futebol carioca. Rádio Fute Rio. Fala galera, aqui é o Jorginho, tetracampeão mundial. Eu também tô sempre ligado aqui no futerio.net. futerio.net. Gabriel Andreso. Fute Rio na geral. Debate e informação do futebol carioca. Gabriel Andreso. Regressamos aqui na Rádio Fute Rio, são 7h41. Este é o Fute Rio na geral. Debate e informação do futebol carioca até 8 da noite. E você sabe, tá todo mundo ligado com a gente. Alô galera, aqui Rodrigo Gomes e eu venho dar um abraço para todo mundo conectado em futerio.net. As melhores informações do futebol carioca em todas as divisões você encontra aqui. Vem comigo nessa vibe positiva. futerio.net. Valeu, Rodrigão, tamo junto aqui no futerio.net. Você ligado no nosso Fute Rio na geral, na cobertura mais completa do futebol do Rio de Janeiro, às 7h42. A gente segue trazendo debate, opinião e informação do futebol carioca, porque teremos amanhã, como a gente já vem informando, a nossa gloriosa Série B1, Série B2 do Carioca, e na quarta-feira teremos o glorioso arbitral da Série C do Campeonato Carioca, hein, Cláudio Burger? Na quartona vem aí. E não vem sozinha, vem na base do Saci, Cláudio Burger. Sem saber quem são os clubes, ainda tem isso. Os que caíram, você tem aí? Os que caíram... Séries e Caxiense, verdade. Foram os únicos que caíram da terceira pra quarta. Então, a princípio, a gente tem 2, então, pra disputar. Mais um que é o glorioso Cabo Frio, 3. Exato, 3. E a galera que diz que vai jogar. O Rezende e o Tomazinho também vieram, né? Eu acredito que esses dois venham. 5. E aí o restante é uma incógnita, né? A gente não sabe, né? Então a gente não sabe quem são, quem poderá vir. Então a gente fica no aguardo e assim, e na expectativa que será que terá e quem serão os postulantes à Série C. Pois é. Renan Mafra, acredito que o Vitor Costa já tenha tocado no assunto na sexta-feira, mas como eu não estava aqui, então, pra você ver que exemplo de profissional, né? Mas, lamentavelmente, eu não tive a oportunidade de acompanhar todo o programa. Mas, como eu tenho aqui, eu gostaria muito também de dar essa notícia. Essa informação que saiu no site da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro durante esta sexta-feira. Na verdade, envolvendo 2 clubes, né? 2 não, 3. Mas a gente vai aqui destacar um em particular. A resolução da presidência, número 12, que volta a trazer o Brasileirinho
ao nível profissional. Considerando que a Associação IQSL Brasileirinho Clube Pediram Social de novo? elucidou todas as dúvidas e entraves que ensejaram a revogação de sua profissionalização em 4 de dezembro de 2017, resolve restabelecer a profissionalização em caráter provisório ao IQSL Brasileirinho Clube Social. O projeto está vivo, Renan Mafra. Então, em 9 anos, poderemos ver Brasileirinho. Faltam 9. E olha que ele pode acontecer antes. O projeto é em 10 anos, dentro de 10 anos, disputar o Mundial de Quer dizer que vai ser agora. Não vai ser agora, não dá. Enfim. Agora não dá mais. Quem sabe daqui a 5, 6 anos, um projeto Mas mais ousado. será que eles vêm mesmo? Bom, agora eles estão elegíveis para jogar. Então, com o nosso glorioso caráter provisório de profissionalização, mais uma vez, por um ano. Não só o Brasileirinho, mas também o Ação, e o Ação é a novidade, é o Centro Cultural e Esportivo Ação, assim como... Qual era o outro time, meu Deus do céu? O Atlético Carioca, de São Gonçalo. Parece que tá treinando. Parece que tá treinando Mais esse ano. Tá trabalhando. Tá querendo jogar, né? Mas como falamos, tem todas essas pendências aí. Inclusive, que pode atrapalhar o clube. Tem até uma informação que a gente recebeu hoje de que o Atlético Carioca, que surpreendentemente não é do Rio de Janeiro, não é da cidade do Rio de Janeiro, é de São Gonçalo. Cara, desculpa falar. Cláudio Burger, O município não comporta, cara, tanto clube assim. Já tem o São Gonçalo Esporte Clube, o São Gonçalo Futebol Clube, que está desativado, o Gonçalense e o Atlético Carioca agora seria o 4º clube da cidade. Não. Desculpa, cara, assim. Enfim. Não. Deixa pra lá. Segue a pauta. Tá bom. Agora, a informação que a gente recebeu hoje é a seguinte. Aliás, recebemos 2 notícias. O Atlético Carioca, que já tem um técnico, eles já estão treinando. É o Alvinegro Gonçalense, o Atlético Carioca. Tem Aloysio Chagas como seu técnico para essa temporada. A equipe que vem jogando a próxima competição para o Atlético Carioca vai acontecer no mês que vem, que é o Campeonato Metropolitano Sub-17. E antes disso, a equipe vai jogar os torneios da FERJ, Sub-11, Sub-12, Sub-13 e Sub-14, antigo Campeonato Metropolitano. Sabe como é que é o nome do troféu hoje? Taça Os Donos da Bola. É isso aí. É isso aí. Deve estar bem disputado esse campeonato. O Atlético Carioca, o título vem na raça. Aloysio Chagas como técnico e o presidente do clube, Maicon Vilela, confirmou esta semana, pelo menos de acordo com a informação divulgada pela assessoria do Atlético Carioca, que houve o pedido de apropriação do terreno que atualmente abriga o Piscinão de São Gonçalo, no bairro Boa Vista, para que o clube consiga então construir o seu centro de treinamento. O Atlético Carioca tentou, junto à Suderj, que eu nem sabia que ainda existia, uma parceria com a prefeitura para reativar a piscina do Parque Ambiental, mas não houve nenhum acordo. Mas esse Atlético é aquele da cor coral? Não, esse é o Atlético Real. Esse é o Atlético Carioca, é preto e branco. E que vai ter aí as margens da BR-101, um espaço de 100 mil metros quadrados de um projeto que visa construção de campos de treinos, caixa de areia, vestiários e dormitórios. A ideia é abrigar categorias de base e também elenco profissional na construção desse CT. O Atlético Carioca, que teve, como eu disse, a profissionalização atualizada, né, por mais um ano em caráter provisório, assim como o Ação, esse marinheiro de primeira viagem, vem de torneios amadores, e também o Brasileirinho. Tirando esses times, Renan Mafra, o que esperar dos outros clubes? Sabe, né? Se vai chegar, né? Mas tirando esse, o que esperar? Sinceramente, Andrés, eu vou falar de um clube que de fato vem trabalhando desde quando não subiu até agora, que é o Sport Clube Resende. O time vem fazendo diversos jogos treino, vem mantendo aí os jogadores em ritmo. Inclusive tem alguns jogadores contratados que não estavam no clube do ano passado, estão lá jogando, atuando para o técnico Merica acabar acompanhando melhor a equipe, poder formar a equipe. Então é o único clube que eu vejo que tem uma situação adiantada
pra Série C, que você pensa, o Brasileirinho, como você falou, Campo Grande, que ano passado acabou sendo excluído da competição. Talvez também tenha um outro, séries, como caiu, todo ano vai ali, acaba jogando, esse ano vai pra 4ª divisão. Mas, tirando esses 2 clubes, eu não vejo quem possa estar nessa Série C do Campeonato Carioca. Eu continuo com a minha opinião, Andreso. Eu acho que essa competição esse ano não acontece. Será que não sai do papel? Eu acho que não vai sair do papel. Ano passado você falou que não ia chegar no final e chegou. Quase não chegou. Pera aí. Chegou ali... Sei não, acho que caiu na linha de chegada e passou o braço só. Chegou que nem aquela Suíça na maratona. Isso, 84, exatamente. Vendendo toda torta assim. Como, guarde essa imagem. É uma vitória da vida. E ela toda torta assim andando. O Los Angeles... O Renan tá rindo aqui. Mas não teve isso, Burger. Não teve essa... Teve. Só não me deixe mentir. Não, foi verdade. a Suíça que chegou... Chegou em último, né? 2 horas depois. Quase em último, já debaixo de um sol horrível. Foi no Country Club ano passado. Nasceu. Ano passado foram 17. Pera aí, deixa eu ver aqui. Se eu não me engano, foram 17 times na Série C do Carioca do ano que vem. Foi isso. Eu lembro que foram 17 times. Também chegaram quantos? Chegaram 7. Foram 7? É. Os 4 que subiram? E 2 que não subiram. Não, acho que chegaram 8. Foram 8. Eu 8, acho que... Não, acho que foram 7. Eu acho que só teve um time que não chegou nos playoffs que terminou ok. Então 7. Então, vamos ver, né? Vamos aguardar a belíssima arbitral. Quarta-feira, não é isso? É isso aí, quarta-feira, 11 da manhã. Tomaremos um chá de cadeira depois do café da manhã. Exatamente. Vai no de jejum, então. É isso aí. Aliás, um detalhe, a gente até falava, o Renan Mafra também acompanhava junto com a gente, aqui dentro do nosso Fute Rio na geral, sempre importante, inclusive tem seu valor a gente destacar isso. Muito se fala, e eu ainda não levo muita fé, com todo respeito a todo mundo lá em Niterói, mas em relação à possibilidade do Canto do Rio voltar esse ano. Porque o Marquinhos Pereira, que tava no salão, que tava no salão e que também teve no São Gonçalo por muitos anos, é o treinador que já foi anunciado pelo Canto do Rio. Mas é aquilo, né? Há mais mistérios entre nós e a Série C do Carioca do que acha a nossa van filosofia. Então pode muito bem chegar um clube na hora dizer que vai jogar e na hora não jogar. Até tem muito. Mas o Canto do Rio, se voltar, é claro que é um nome tradicional. Sim, né? É um nome tradicional importante. Gostamos desses times tradicionais no Campeonato Carioca. Mas é uma conta gigantesca, né? Enorme, porque você pensa que o clube tem que pagar não sei quanto para regularizar sua situação. Você vê quantos clubes foram excluídos por não pagar seus compromissos no ano passado. Então é muito complicado você pensar aí na Série C. Vamos ver, né? Federação garantiu que vai ter a competição. Eu sigo falando que pra mim ela não acontece. Você aguarda então como diremos, com ansiedade esse momento. Exatamente. Vou falar, olha, não deu. Então tá bom. Ele tá querendo, no final das contas, chegar e dizer, eu não disse? Só falta essa. Aqui na Rádio Fute Rio são 7h52, aqui na cobertura mais completa do futebol do Rio de Janeiro, com você curtindo o nosso Fute Rio na geral. E lembrando que nesse final de semana, pelo menos nós esperamos, né? Tem Grupo X, definição dos 2 rebaixados, que pode até não ter 2 rebaixados, pode ter um só, porque podemos ter o Grupo Z ou não ter nenhum. Exatamente, isso que eu falo, pode mas ter a definição do Grupo X. O Grupo X termina com os jogos que foram adiados dessa rodada de número 6, a última, portanto, dentro da competição que é o Campeonato Carioca. No final de semana, né? No final de semana. E agora, a gente vai trazer notícias de quem joga o Grupo X, as últimas informações do América, chegando agora na Rádio Fute Rio. Tem que torcer até morrer, pois a torcida americana é toda assim. A começar por mim, a cor do pavilhão é todo o nosso coração. O América de volta aqui na Rádio Fute Rio, mas perdendo hoje um jogador importantíssimo. Assis foi pro Tubarão de Santa Catarina, Renan Mafra, faltando um jogo para terminar a temporada. Exatamente, o detalhe, né? Que sai o artilheiro da equipe na competição e também talvez o principal jogador. Porque o Assis tem sido o grande destaque. Eu acho que desde quando o Nivaldo começou a ser titular, tem dividido um pouco desse protagonismo com o camisa 10, mas o Assis deixa o América numa situação
muito complicada. É um atleta que, inclusive, jogou boa parte das partidas dele pelo América fora de posição. Ele é um camisa 10, autêntico, meia, teve que jogar de centroavante, de segundo atacante e tudo mais, não conseguiu jogar na sua posição, então deixa o clube. E aí o técnico do Ilho, durante essa semana, vai ter que quebrar a cabeça aí para tentar repor essa ausência. É possível, talvez, a atuação do Alan, que se recuperou de uma virose, está à disposição do treinador, mas para pensar para o ataque, também o Davi é uma possibilidade, já que ele vem atuando com o Giancarlo, mas para pensar em ter pelo menos um grupo para essa partida, vai ter que tentar pegar jogadores da base, pegar atacantes da base, porque o América sofreu muito com atacantes nesse Campeonato Carioca. Vale ressaltar que o Hudson e o João Douglas chegaram e acabaram lesionando o joelho, o Alan ficou muitos jogos afastado, então vai ter que pegar alguém das categorias de base justamente para compor o seu banco de reservas para essa partida. Tem duas opções, como eu falei, para substituir o Assis, o Davi e também o Alan, mas o Davi fez, talvez, nos seus primeiros jogos, boas atuações e depois caiu de rendimento. O Alan se incógnita porque ele não teve ritmo de jogo nesse campeonato. Ele veio, jogou 2 partidas, se lesionou, depois jogou mais 3, acabou tendo uma virose, ficou de fora. Então é até um risco colocar o Alan pensando que o Alan tem condições de jogar os 90 minutos. Pois inclusive o América que pode perder mais um jogador. O Ciro vai ser julgado na próxima sexta-feira por conta da expulsão, né, contra o Resende, né? Sim. E segundo informações que eu tenho, o Ciro tá treinando como titular, né? Que existe a dúvida entre o Ciro e o Rafael Maurício para formar a dupla com o Peçanha, mas o Ciro é que vem sendo titular nos treinamentos junto com o Peçanha. Peçanha que hoje completa aniversário, inclusive, exatamente. 30 anos, né? E te agradeceu pela matéria. Foi, exatamente, agradeceu pela matéria que fez hoje, que entrou no site Fute Rio, 30 anos do zagueiro do América. Também um dos que estão aí, talvez, se livrando das fortes críticas da torcida do América. É o Peçanha, parabéns a ele, felicidades aí ao zagueirão do Mecão. Como falam os jogadores do América, Nego Peça. Nego Peça, aliás, já leva esse apelido já desde a portuguesa, se eu não me engano, na Luz o pessoal já também falava. Muitos jogadores também que estão hoje no América. Com que ele jogou, Belarmino, jogou lá, o próprio Alan. Sim. E é um jogador que, inclusive, desde o começo da carreira já começou a ter um destaque muito grande. Ele surgiu no Internacional, né? Campeão da Copa Sul-Americana pelo Internacional. Pois é, verdade, foi em 2008. Surgiu, ele começou aqui no Rio, rodou no campo, jogou no Flamengo, jogou no Botafogo, e aí chegou no Internacional, mas aí ele mesmo chegou até a dizer numa entrevista na ESPN que ele teria caído na conversa de empresários, e quando acabou o contrato dele lá no glorioso Internacional, ele veio parar no Rio de Janeiro e aí começou a rodar por times pequenos, jogou no Boa Vista, no Duque, mas fez história, sobretudo na Portuguesa e também na equipe do América. No América até que nem tanto, mas na Portuguesa sim, inclusive sendo capitão de um título de Copa Rio. 7 horas mais 57 minutos, mandando aqui um abraço também pra galera do Twitter, o Thiago Andrade, a galera do Na Régua, também aqui participando conosco, o Thiago Andrade, também o Dedé e toda a nossa audiência, pessoal aqui no nosso Twitter. Quem mais tá aqui, rapaz? O Ramon Brito também tá aqui elogiando a nossa transmissão, nosso Fute Rio na geral, o Zlatan CRF e também o Thiago Jucá, ali do Twitter do Campeonato Carioca, que não é o Twitter oficial, porque o Campeonato Carioca não tem um Twitter oficial. E atenção, uma informação, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro acaba de informar que Flamengo e Botafogo neste sábado, 5 da tarde, vai acontecer no estádio Newton Santos. Portanto, a festa anunciando nesse momento que Flamengo e Botafogo vai para o Engenhã, como diria um amigo nosso, vai então acontecer. É que nem o cara que fala, não, o jogo é no estádio de São Januário. Não, irmão, não é Januário. Não, é Januário, tenho certeza. Ah, então tá bom, beleza, tamo junto. Mudou de nome? Mudou. Pode procurar no dicionário, tá lá. Tá lá, Januário. Que nem o Fábio Santos Vida Louca, lembra? Não, o Fábio Santos volante, não é o lateral esquerdo, não. Sim. Ele chegou no Cruzeiro, ele tinha uma tatuagem Vida Louca, com capo, conta na música do Racionais. Sim. Aí, ô Fábio Santos, na coletiva, o que é esse Vida Louca aí? Não, então, Vida Louca é diferente de Vida Louca que tá no dicionário. Vida Louca com C quer dizer uma coisa. Vida Louca com K quer dizer outra. Só procurar no dicionário, disse ele. Então, beleza. Esse é o detalhe, portanto. Você foi procurar o Louca com K no dicionário? Não encontrei. Tá bom. Não encontrei esse verbete.
Fechando aqui com o nosso bolão do FuteRio.net. Os jogos aqui dessa rodada do Campeonato Carioca, eu levei lona, Renan Mafra, só pra você não falar. Mentira. Foi, WO, não apostei em nenhum resultado. Rapaz, mas você vai fazer uns 10 pontos nessa brincadeira aí. Não vou fazer, mas vou ganhar. Só... Não é nada disso. Macaé e Bangu, Renan falou que ia ser 1-1, fez 2 pontos porque acertou o empate. Fla-Flu 1-1, passou lotado. Boa Vista e Nova Iguaçu foi 2-1, né? 2-1. Então você fez 3 pontos. Você falou que foi 2-0, ou que ia ser 2-0. Sim. Então mais 3, 5. Portuguesa e Vasco, 2-0, mais 3 pontos, 8. Só ele levou fé na Portuguesa. Sim. Botafogo e Cabo Friense falou que ia ser 3-1, foi 1-0, 2 pontos, 10. E Madureira e Volta Redonda, 1-1. Foi empate, mais 2 pontos, 12. Porque então, eu fui apostar em gols. Renan Mafra fez 12 pontos. O Cláudio Burger, 1-1, foram 2 pontos. Ele apostou, foi 2-2. Fla-Flu 0-0, só acertou o gol do Flamengo. Então 1.3. Boa Vista e Nova Iguaçu cravou o Burger, mais 4, 7 pontos. Português e Vasco, ele falou que ia ser 1-0 Vasco, então lona. Botafogo e Cabo Friense, 2-1 Botafogo. Acertou a vitória do Botafogo, então mais 2 pontos, 9. E Madureira e Volta Redonda cravou também 4 pontos, então fez 13. Passando, portanto, o Renan Mafra. Burger foi melhor que você, Renan Mafra. Fale agora. E agora Gabriel Andrés vai falar que fez 14 pontos sem dar palpite. Não, eu fiz 0. Fiz lona na rodada. Eu não me escondo não, rapaz. Isso, vai 1, volta 2, vai 3 pro lado. Você sabe pronto, qual é a sorte de você? É que eu não tô com a vinheta do pare hoje aqui. Ah, sim. Porque senão eu já tinha agido. 8-1 aqui na Rádio FuteRio. Hora então do nosso destaque final. Aqui na cobertura mais completa do futebol do Rio de Janeiro. Aqui na transmissão. Verdade, Vasco e Macaé. Aposta aí então, Cláudio Burro. 2-0 Vasco, então aposta o Cláudio Burro. E pra você, o Renan Mafra? Idem. 2-0 Vasco? Eu vou apostar em 3-1 pro Vasco da Gama. Renan Mafra, seu destaque final aqui no nosso FuteRio na geral, às 8. Meu destaque final, então, vai pra essa partida entre Vasco e Macaé na próxima. Complementa a primeira rodada da Taça Rio. Entre Vasco e Macaé em São Januário, às 7h30 da noite. Isso aí, placar FuteRio acompanha em tempo real. Ou São Januário. Em São Januário. Cláudio Burger, seu destaque final aqui na Rádio FuteRio. Terça, B1, B2, arbitral. Quarta-feira, vamos ver o que podemos esperar da C. Vamos aguardar. Burger, um abraço, hein? Abraço e até sexta. Renan, um abraço e até a próxima sexta-feira. Valeu! Este Renan Mafra e Cláudio Burger que estiveram ao lado no FuteRio na geral desta segunda-feira, que volta na próxima sexta das 6 às 8, aqui na transmissão mais carioca da rede. Muito obrigado a você que esteve no Facebook, no Twitter, acompanhando a nossa transmissão em mais um programa. 8-2 aqui na Rádio FuteRio. Eu sou o Gabriel Andreso, sem nada mais a ser noticiado aqui no FuteRio na geral. Agradecendo pela sua audiência, pelo seu carinho e por você estar conosco no nosso programa de hoje. Sempre em nome de Furna 60 anos, energia que se renova dia após dia. Criativos Design e Comunicação com criatividade. E Engearc Construções. Ligue 2580-1334, 2580-1334. A todos uma boa noite, uma excelente sequência de segunda-feira, boa semana e um grande abraço de gol. Esta é a Rádio FuteRio. Futebol carioca, onde quer que ele esteja. Transmitindo do Rio de Janeiro, Brasil. Pela internet, em qualquer lugar do planeta. www.futerio.net. Paixão por futebol.